tático definido pelo PC Guzmão. Fernando Praz, o goleiro número 1. 23, Fagner. 26, Dedé. 4, Fernando. 43, Max, hein? Tem a chance no time de cima. É garoto que veio do Júnior. Newton, 5. Rafael Carioca, 8. Rômulo, 37. Felipe, número 6. É o primeiro jogo do Felipe aqui em São Januário, depois que voltou para o Vasco. Zé Roberto, número 10. E Carlos Alberto, número 19. Agora a disposição tática que o PC Guzmão armou para o time do Vasco vem no famoso 4-4-2 com Zé Roberto e Carlos Alberto aqui no ataque. As opções que tem o PC Guzmão no banco de reservas aí para o decorrer da partida. O goleiro é o Thiago, número 50, bonito aí o banco de reservas de São Januário, jogadores confortavelmente instalados. Irraçaba, Gilmar, Jonathan, Alain, Éder Luiz e o Fumagalli. Agora o Vitória, o rubro-negro baiano. Vice-campeão da Copa do Brasil, vem fazendo um grande trabalho na temporada. O time da Bahia. Goleiro Li, Jonas, número 2, Wallace 3, Anderson Martins 4, Egídio, número 6. Wanderson 5, Ricardo Conceição 7, Bida 10, Elkeson 8, Schwenk 9 e o Soares, número 11, aquele mesmo que já jogou aqui no Rio, no Fluminense. Taticamente, o Ricardo Silva monta a equipe dessa forma, hein? Olha aí, vamos no 4-4-2 também com o time do Vitória, o Elkeson, que é atacante um pouquinho mais recuado. As opções do banco de reservas, o técnico do Vitória, Vinícius, Gabriel, Renier, Neto Coruja, Renato, Renan Oliveira e o Henrique. O árbitro é do Espírito Santo, o Wallace Nascimento Valente, Márcio Eustáquio Souza Santiago e assistente de Minas é da FIFA e o Guilherme Dias Camilo também é de Minas Gerais. João? Janaína Xavier. Rapidamente vamos falar aqui com o garoto Max, então, que está tendo essa oportunidade hoje. Ontem estava nervoso para dar entrevista, está nervoso para jogar hoje? Ah, só dá um pouco de frio na barriga, mas na hora que começar o jogo, o frio passa e tem que jogar, né? Isso que importa. Como é que é ouvir o teu nome com a torcida gritando? Pô, muito emocionante, né? Eu que tô aqui desde 98, tava gritando o nome lá e hoje a torcida tá podendo gritar meu nome. Pô, uma coisa maravilhosa. Vai lá, boa sorte. João Guilherme. Valeu, obrigado, Janaína. Pois é, hein? Ganha essa chance aí o Max, na ausência do Carlinhos, que também é da base, né? O Max entra aí na lateral esquerda do Vasco, Lédio. É, ele é lateral direito. É uma opção, um teste do PC, mas eu acho que não vai ser a opção definitiva, né? O Vasco ainda está tentando buscar boas opções. Acho que a melhor opção para o lateral esquerdo do Vasco ainda é o Ramon, que é um bom jogador, está machucado. E pela direita, o Fagner está numa fase melhor que o paraguaio Irraçaba, que também é bom jogador. Pode dar frutos ao Vasco. Pois é, o Vasco vem de um empate aí no Campeonato Brasileiro. Empatou com o Flamengo no último domingo, 0-0. Aí o árbitro fazendo a sua última conferência, olhando ali se tem gente demais na beira do gramado. Muita gente continua chegando aqui em São Januário. Ali o Schwenk, né, já jogou aqui no Rio. Aliás, surgiu aqui no Rio, né? Foi revelado pelo Nova Iguaçu. Jogou no Botafogo. Ali Carlos Alberto e Zé Roberto. E uma curiosidade, nos dois bancos, todos os jogadores reservas abraçados. Muito bem, aí uma curiosidade legal trazida pela Janaína. A gente está vendo ali o Felipe, né, criado aqui no time do Vasco, e os jogadores abraçados, ó, dos dois lados. Jogadores do Vitória e também os jogadores vascaínos nesse Dia dos Pais, né, que é sempre uma data muito emocionante. Muitos jogadores que estarão em campo hoje aqui são pais, né, estão trabalhando nesse Dia dos Pais, e os jogadores vascaínos também do outro lado, abraçados no banco de reservas. É um jogo muito importante para Vasco e Vitória. Os dois têm 14 pontos na tabela de classificação e estão perto da zona de rebaixamento e precisam da vitória de qualquer maneira. Vai começar então aqui em São Januário, Vasco e Vitória, 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola está rolando. Vamos juntos com a emoção do Brasileirão, o campeonato mais disputado do mundo. O time do Vitória já pressionando ali o Vasco na saída. Vitória usando hoje seu uniforme número 2. Vitória, o rubro-negro baiano. Bate o lateral ali o Max. Movimenta lá na frente com o Zé Roberto. Chega tirando a defesa com o Wallace. Newton chegou com muita força, tirando tudo dali. Veio o Carlos Alberto, recuperou a bola. Olha o Felipe aí. Tá de volta à sua casa, de volta a São Januário. Tenta o primeiro drible. Rômulo abriu. Chega a bola até o Fagner.
Vai para cima, vai para o drible, rola no meio, para o Rômulo, busca a tabela, Felipe, bom passe na frente para o Zé Roberto. E a defesa do goleiro Lee. E o Zé Roberto aí muito elogiado pelo PC, que disse dos jogadores que foram contratados, o Zé Roberto é o que está em melhor forma. Também desde maio está treinando, né, aqui em São Januário. O time do Vitória cobrando o lateral lá com o Jonas. Ótimo público nesta noite de domingo aqui em São Januário. O Schwenk fica reclamando, né? Tinha jogador do Vasco ali perto demais, impedindo a cobrança. Elkeson acaba virando o jogo. Bola esticada na frente. Soares jogou bem, travando ali na marcação o Dedé. Zé Roberto deixa essa bola para o Felipe. Deu um tapa na bola para o Carlos Alberto na frente. Subiu a bandeira. Marcado o impedimento do Carlos Alberto. O torcedor do Vasco tem uma grande expectativa com esses jogadores. E olha a imagem aí, Lédio Carmona. Tava não, gente. Tava na mesma linha. Me pareceu na mesma linha. Talvez um pouquinho à frente agora pelas... Se tava muito pouquinho, né? Muito pouquinho, mas é um lance difícil. Me pareceu que estava na mesma linha. É o Brasileirão, já tivemos neste domingo Corinthians 1, Flamengo 0, Ceará 0, Atlético Goianiense 0, Goiás 1, Palmeiras 1, Grêmio 1, Fluminense 2. Silas demitido, não é mais técnico do Grêmio. Sabia agora quem o Grêmio vai buscar, que o mercado não está com tanta gente disponível, não. E como você disse, o Silas, até pela ligação que tem com o São Paulo, como ex-jogador do clube, deve partir para o Morumbi. Aqui o Elkeson recuperou a bola no meio. Vem o time do Vasco, o Carlos Alberto jogando como atacante. Ele até declarou no meio de semana que prefere jogar como atacante, né? O Carlos Alberto. Aqui do lado esquerdo o Egídio. Lateral revelado pelo Flamengo. Tocando na ponta para o Soares. Chegou o Dedé, não deixou o Soares virar e tocou essa bola pela linha de lado. É o Brasileirão que está chegando aí na sua 13ª rodada, com Corinthians 28 pontos, Fluminense 29 pontos, disparando na frente. Soares, Schwenk. Bola chutada ali pelo Fernando, tocou no Schwenk, mas o árbitro já tinha paralisado tudo, já tinha subido a bandeira lá do outro lado, indicada a posição de impedimento. Aí o Fernando Praz, que durante toda a semana, né, foi muito elogiado, fez uma grande partida contra o Flamengo no último domingo. Vamos dar uma olhada naquele impedimento. Olha lá, hein? Na hora do passe, não sei não, hein? Acho que não estava não, hein? Eu acho que não estava, João. Sinceramente, evidentemente você não tem como bancar, mas a impressão que dá é que ele estava na mesma linha. Aqui no PFC você tem a maior cobertura do Campeonato Brasileiro. Aí a bola tirada ali na defesa pelo time do Vasco, veio o Max, não deu espaço. O time do Vasco marcando forte ali o Vitória. Vem o Jonas. Se movimenta aqui no meio o Soares. Tentou a abertura lá do lado direito. Chega apenas para proteger, para fazer a cobertura, o Newton pela equipe vascaína. O time do Vitória, como a Janaína Xavier informou, tem aí desfalques importantes, né, no jogo de hoje. Um deles, o Ramon, muito identificado aqui com o Vasco da Gama, fez parte daquele grande time do Vasco no final dos anos 90, início dos anos 2000. Goleiro Viáfara, colombiano. O Nino, Paraíba, lateral direito, são jogadores que fazem muita falta. Aí o Dedé. Dedé é um jogador que tem, aos pouquinhos, com seu jeito simples de jogar, conquistado o torcedor do Vasco. Zagueiro bem eficiente, erra pouco, acho que está se firmando como titular do Vasco, um bom jogador até agora. Olha o Rômulo, cabeça erguida, fez o toque na frente, era para o Carlos Alberto. Bola sobrando aqui na defesa para o Anderson Martins. Aí o Lee, Carlos Alberto vai pressionar. E o Lee, que é cria da base do Vitória, mandou para frente. O Lee foi aquele goleiro que ficou parado lá na Vila Belmiro. O Neymar foi bater o pênalti na cavadinha e ele pegou, ficou parado. Vem o time do Vasco mais uma vez. Vasco jogando em casa com o apoio da sua grande torcida.
Aqui na direita, o domínio do Fagner. Zé Roberto, sempre com muita movimentação. Acompanhado pelo Anderson Martins. De novo o Zé Roberto. Felipe está pedindo pelo meio, hein? Aí o Felipe dominou, prendeu a bola, girou, sempre muita qualidade, boa abertura. Chega de trás o Rafael Carioca. Mais uma vez o Felipe, chamou para a finta, tentou o passe na diagonal, veio com tudo, tirou lá de trás o Jonas. O Vasco recuperou e a falta é a favor do Vasco. Falta no Felipe. Começou aqui no fraldinha do futsal, né? Tá em casa aí o Felipe, pai dele é um grande vascaíno. E aí a falta que realmente aconteceu ali do Wanderson no Felipe. Tem um toquinho por trás. O Vasco começa o jogo exatamente como na partida contra o Flamengo. O Felipe centralizado, daqui a pouco ele vai cair pelo lado esquerdo. O Fagner jogando a partir da linha do meio campo, muito avançado, sem precisar voltar muito. Rafael Carioca cobrindo o lado dele. Esse é o esquema que o PC quer, botar os laterais avançados e o Felipe começando pelo meio e daqui a pouco caindo pelos lados. Ali a armação de barreira do time do Vitória. Já cola ali ao lado do Rômulo. Vem o Carlos Alberto para a cobrança. Tem também o Newton que bate muito forte. Carlos Alberto bateu no travessão. Volta essa bola. O goleiro ficou parado. Ficou estático no gol. Impressionante, hein? Tava indo para o outro lado ali. E serve para animar ainda mais a torcida vascaína. Carlos Alberto rolou o jogo mais atrás. Dedé virando para o Fagner. Tocando para o Felipe. Ali ele domina, prende. Marcação dura do Soares em cima dele. Chega na cobertura. E acabou saindo com bola e tudo. O jogador do Vitória e o torcedor do Vasco gostou. O torcedor do Vitória ficou irritado, com toda certeza. Felipe bate o lateral rapidinho. Aí o Rômulo bateu direto pro gol e o Lee fez a defesa. Sócio PFC, aqui você tem mais vantagens. Vivo On, redes sociais e torpedos ilimitados. Aproveite! Aqui você tem a maior cobertura do Campeonato Brasileiro. Seja sócio do PFC, ligue já para a sua operadora. E toda terça, 10 da noite, o programa do Sócio PFC. Apresentação do Sérgio Lobo. Bola rolando já também para Cruzeiro e Grêmio Prudente na Arena do Jacaré. E para Atlético Paranaense e São Paulo na Arena da Baixada. Tá 0 a 0. Egídio. Saiu tocando no meio com o Bida. Buscou um lançamento para o Schwenk. Veio o Dedé. Dedé recentemente recusou uma proposta para jogar no futebol da Coreia do Sul. Disse que não era o momento de sair. Queria ficar no Vasco. Anderson virando o jogo para o Jonas. Bate pelo alto. Chega bem o time do Vitória pela direita. Ricardo Conceição. Foi para cima. Conseguiu passar pelo Max. Cruzou no meio da área. E a bola era para o Schwenk. Veio o Newton. Dividiu e ganhou na raça, hein? Aí o passe mais à frente. Recuperação do time do Vitória. Jonas. Todo mundo ligado no PFC, acompanhando Vasco e Vitória aqui em São Januário. Elkeson abrindo o jogo. Ali o Jonas, bom passe na diagonal. Entrada da área, batida para o gol e a bola para fora. Veja aí que boa chegada do Soares, né? Batendo para o gol. Olha aí mais uma vez o chute perigoso do time do Vitória. Esse aí é o Soares, número 11, que você viu. E aí, Lédio Carmona? Essa é a estratégia do Vitória. Vitória toca bem a bola, vai tentando tocar a bola dentro do campo do Vasco, chegando aos poucos. Tem jogadores habilidosos, principalmente o Elkeson. A dificuldade do Elkeson no jogo é que o Elkeson está muito marcado pelo Rafael Carioca. É uma baita revelação esse Elkeson. Evidentemente o PC destacou um jogador para acompanhá-lo. Agora o Vitória não faz um jogo ruim não, vai tocando a bola, não está inseguro com a pressão dentro de São Januário, está jogando com serenidade o Vitória. Evidentemente que o Vasco tem mais volume de jogo, já chegou à frente, já chutou bola na trave, mas o Vitória também é um adversário forte. Tudo para ser realmente um bom jogo para você, sócio do PFC, acompanhar. Aí o lançamento, olha a furada do zagueiro, dominou no fundo, chegou o Max, tentou o drible, a bola sobra ainda dentro da área, Carlos Alberto, um elástico, ainda ele, espaço curtinho, a bola saiu. Olha, mas subiu ali o zagueiro do Vitória, não achou nada. Carlos Alberto deu um elástico. E vamos ver aquela cobrança exatamente do Carlos Alberto na trave. Olha aí.
A bola desviou na barreira, bateu na cabeça de alguém na barreira. Vamos ver por esse ângulo, olha aí. Olha lá, ó. E por isso o goleiro estava indo para o outro lado e ficou parado, foi pego no contrapé. Bateu na cabeça do Schwenk. Mas é, quase que o Schwenk, que é atacante, faz um gol contra ali. Chegamos a 11 minutos. Vamos para 11 minutos aqui em São Januário, 0-0 Vasco e Vitória. João. Pois não, Janaína. E o PC Guzmão agora chamou o Fernando Praz e disse para ele, deu um toque para ele que está ficando bom para jogar aqui pela esquerda com o Newton, para ele então explorar a saída de bola por aqui. Muito bem, e aí a pancada forte. Olha só como veio com vontade o Fernando, pegou duro o Fernando, hein? Atingiu ali o Schwenk. E agora é ajudado ali pelo Fernando, chega o Fernando. O Fernando sempre foi aquele jogador mais de força, né? Aquele zagueiro mais de força. E dessa vez não perdeu a viagem. O Schwenk está mancando um pouquinho, mas segue no jogo. E lá vem bola na área. Fernando subiu na cabeçada, furou Soares. Mas já não valia nada. Fernando Praz fez a defesa. Mas já tinha parado aqui o jogo, o árbitro da partida, o Wallace Nascimento Valente. Por causa disso, ó. Olha o que aconteceu. Estava impedido o Soares. Estava adiantado na hora ali do cruzamento. Fernando Praz. Foi o jogador do Vasco mais comentado aí durante a semana. Grande atuação contra o Flamengo no último domingo. Boa recuperação de bola do time do Vitória. Vice-campeão da Copa do Brasil. Soares fica pedindo, vem aqui pelo lado esquerdo o Elkeson. Como o Led disse, é realmente um bom jogador. Ficou chamando a falta, né? Ficou esperando alguém chegar, tipo, dando aquele recado. Me empurra aí, eu quero a falta. E foram lá e fizeram. Pior que o adversário faz. E foi o Fagner, Led. E é uma falta aqui no lado esquerdo para o time do Vitória. Os zagueiros são altos, né? O Wallace, o Anderson Martins. Tá preocupado aí o goleiro Fernando Praz. Aí o Schwenk, que é um homem de área. O Rômulo tá colado nele. Egídio na bola, bateu no meio da área. Tira dali o Newton. Tava sozinho na primeira trave. Aí o Felipe. Tocou a bola mais atrás para o Fagner. Ih, rapaz, o Rafael Carioca tentou passar para o Felipe. O jogador do Vitória estava em cima. Sabe o que acontece, João? O que acontece, A Vitória Leve? marca muito forte, marca a pressão nesse momento dentro do campo do Vasco. São 7 jogadores. O Vasco tem dificuldade para sair por causa da marcação implacável do Vitória. Detalhes táticos aqui com o Lédio Carmona. Aqui o Egídio. Saiu com bola e tudo. É só lateral para o time do Vasco. Olha o Dedé, pressionado. Olha o que o Lédio disse, ó, da marcação forte do Vitória. Olha o que aconteceu. Escanteio. Vitória marcando pressão ali na saída. E o PC está agitado no banco. Olha o Dedé. O jogador do Vitória vem em cima. Não tem muitos recursos. Quis tocar para o Fernando Praz. E o PC, ó, dizendo que o time tem que mandar lá para frente. Você viu a sinalização do PC? Que não era para tocar para a área, era para tentar chutar para frente. Anderson Martins ali na área, o zagueiro número 4. O Schwenk também acompanhado pelo garoto Rômulo. Escanteio batido. Bola passando, sobrava. Vem aqui no meio, é pro Egídio. Pensei que ele ia bater dali. Preferiu o toquinho mais à frente. Afasta o Fernando. Insiste a equipe do Vitória. No meio, Elkeson. Com a bola, o Bida. Tentou a tabela, fechou o time vascaíno. Max. Sai pro jogo, toca pro Zé Roberto. Sempre um jogador que puxa muito bem o contra-ataque. Vira bem o jogo, Zé. Bola forte, o Fagner chegou na bola, evitou a saída e ganhou o lance. Pra cima do Egídio. Linda bola do Fagner, ele cruza, manda na área. Tira a zaga, volta pro Zé Roberto. Bateu a bola no Carlos Alberto e o Lee defendeu. Que lance incrível, que pressão aqui no Vasco. Vamos ver o lance desde o início. Ih, o Egídio ficou na saudade, hein? O Fagner levou vantagem, cruzou. Aí o bate-rebate da zaga que se enrolou. O Zé Roberto chutou forte. O Carlos Alberto não conseguiu dominar. E o Lee defendeu o Lédio Carmona. Rapidez com velocidade do Fagner. O passe não foi nem muito bom. Ele conseguiu evitar que a bola saísse. Fez o drible, partiu para cima. Fez o cruzamento não tão bom assim também. Só que a zaga do Vitória acabou vacilando. Está se firmando o Fagner.
Olha, no programa do Sócio, nessa terça-feira, 10 da noite, a apresentação do Sérgio Lobo, a sessão Sócio Pergunta. E essa semana, Felipe e Zé Roberto, jogadores do Vasco, vão participar do quadro Sócio Pergunta. Mas o motivo, hein, para você acompanhar o programa do Sócio com o Sérgio Lobo. No meio, Zé Roberto, bom toque para o Felipe. Tentou fugir da falta que foi marcada ali pelo árbitro Wallace Nascimento Valente. Felipe ficou 5 anos lá no futebol do Catar. Tinha proposta de outras equipes, mas preferiu voltar para o Vasco, voltar para casa, como ele mesmo disse. É o time vascaíno com o Newton. Vai se movimentando ali pelo meio, perde a bola o time do Vasco. Recuperação do Jonas. Aí o Vitória tenta sair para o jogo, mata a jogada aqui no meio, faz a falta o Rafael Carioca. É realmente bom de bola esse Elkeson, Elédio Carmona. Muito bom, né? Um jogador que fez um grande jogo contra o Santos lá no Barradão, na finalíssima da Copa do Brasil. Tem visão de jogo, faz gols também de bola parada, fez um gol de falta contra o Flamengo já nesse Campeonato Brasileiro. Jogador para ser muito bem trabalhado, com paciência, porque ele tem muito potencial. Torcedor vascaíno aqui está aplaudindo porque o time conseguiu ganhar o lateral. Fernando. Dessa vez o Soares não pressionou tanto ali o Fernando, zagueiro do Vasco. Wanderson pelo meio. Wanderson já é um jogador veterano, né, no time do Vitória. Já atua pelo menos há umas 3, 4 temporadas lá no time do Barradão. Zé Roberto. Já foi batizado pelo torcedor do Vasco como Zé da Colina, né? Aqui da colina histórica de São Januário. Trabalha a bola no meio, Rômulo, Dedé. E aí o Vasco fica tocando bola no campo de defesa e irrita o seu torcedor. Porque o bloqueio do Vitória é muito forte. O Vasco tem que impor mais velocidade, sai pelos lados. O Fagner é uma opção. O Max tem que sair um pouquinho mais pro jogo também. E aí o Newton, Max fica aberto na ponta. Carlos Alberto recebe, pode tentar a jogada individual. Passou bem. Aí no Carlos Alberto, bateu na defesa. Sobra a bola para o Felipe, tentou a enfiada para o Zé Roberto e olha o Lee, matou no peito. É um jovem goleiro, né? Revelar. Olha lá, ia se enrolando, hein? Quis fazer uma graça ao Lee. Primeiro se deu bem, depois acabou se complicando. O Zé Roberto foi lá, o Lee está reclamando com o árbitro que o Zé Roberto tocou ali no pé dele, que ele sofreu a falta. O certo é que o árbitro não entendeu assim. E deu cartão amarelo para o Lee. E deu cartão amarelo para o Lee, que fez uma reclamação realmente contundente. Segue o jogo. Zé Roberto, bola na área. Wallace tira. A bola voltou lá do lado esquerdo. Domina o Felipe, lembrando os bons tempos de lateral esquerdo. Cruzamento na área, tira a zaga. Egídio. Está sozinho aqui contra a defesa o Soares. Toma a frente dele o Fagner. A bola tocada pelo Soares. Foi para a linha lateral, é bola do Vasco. Sócio PFC, aqui você tem mais vantagens. Fiat Punto 2011, agora com os novos motores e torque. Os outros jogos também 0-0 em Atlético Paranaense, São Paulo, Cruzeiro e Grêmio Prudente. Cruzeiro, se vencer o Grêmio Prudente, pode entrar no G4 do Campeonato Brasileiro e tirar o Inter, que não jogou essa rodada. O jogo foi adiado, o Inter partindo lá para o México para o primeiro jogo da final da Libertadores contra o Chivas Guadalajara no meio de semana. Olha a roubada, ganhou bem Carlos Alberto, a zaga se confundiu, Carlos Alberto cruzou onde não tinha ninguém do Vasco. Veio o Rômulo aqui brigar pela bola, o bandeirinha levanta e indica aqui com a bandeira que houve falta em cima do Bida. Vamos ver de um novo lance, olha aí, ó. Chegou por baixo e também empurrou ali por cima o Rômulo, né? Foi falta clara do Rômulo. Neste momento a classificação do Campeonato Brasileiro, olha aí, ó, o Ricardo Silva assumiu o Vitória no início do ano, vem fazendo um bom trabalho, hein? Foi campeão baiano, que aliás o Vitória vem dominando o Campeonato Baiano há algum tempo. Levou o time à final da Copa do Brasil. E agora vai entrar na Copa Sul-Americana, meio de semana, Vitória e Palmeiras no Barradão. Aqui vem o Elkeson. Toca a bola para o Jonas. Max fecha o espaço, cruzamento foi feito. Aí o Dedé
Vira de cabeça Egídio. Carlos Alberto, que disposição, hein? Correndo muito, chegou, roubou a bola. O passe é feito lá do lado esquerdo. Zé Roberto está no meio, lá vem o Felipe. Trata com muito carinho a bola. Chama para finta. É muito habilidoso, conseguiu o cruzamento. Olha o Zé Roberto, caiu na área. O torcedor fica pedindo pênalti. O árbitro não se manifestou. Vida que segue o jogo. O árbitro estava um pouco longe, mas ele tinha uma boa visão da jogada. Vamos ver de novo o lance. Olha o Felipe, hein? Relembrando os bons tempos de lateral esquerdo. E ali na área, braço com braço, o Anderson Martins e o Zé Roberto, hein, Léo? Exatamente. Choque ali dos dois, os dois se embaralharam na jogada. Realmente eu não vi falta nenhuma não, nem puxão de camisa. Olha aí o Felipe, bola na área, desvio de cabeça do Newton na primeira trave. Vamos ver de novo o lance. Foi o Fernando que subiu ali de cabeça e mandou para fora. Olha lá o lance, ó. Felipe cruzou. Anderson Martins e Zé Roberto aqui no meio. Para mim nada. E o lance do Lee, olha o Lee. Como se diz no popular, quis tirar uma onda, matou a bola no peito, aí acabou levando um toquinho ali do Zé Roberto, ficou reclamando que levou uma falta. E a bola estava nas mãos do goleiro, o Zé Roberto foi lá e tocou na bola, né? E o árbitro acabou marcando escanteio e não deu falta e ainda deu cartão amarelo para o Lee. Aqui trabalhando o time do Vasco com o Carlos Alberto. Chama para o meio, vem para a finta, rola para o Felipe. Pode armar ali o passe, tocou para trás, boa bola, Rafael Carioca, olha o Max, o toque de giro, no meio é gol! Gol! Zé Roberto faz a imensa torcida do Vasco muito feliz. Veja a jogada, o toquinho do Rafael Carioca para o Max e o Zé Roberto. No meio dos zagueiros, o Vitória só colocou a bola na rede. É um presente aí para os papais vascaínos, o gol do Zé Roberto. Zé Roberto, Vasco 1, Vitória 0. Lédio. Desviando no meio dos dois zagueiros do Vitória, do Wallace e do Anderson Martins. Uma jogada que mostra que o Vasco pode tocar a bola sem fechar sempre pelo meio. Rafael Carioca se apresentou e abriu o jogo. Procurou o Max pela lateral esquerda. O Max estava aberto, esperando a bola. Estava muito tímido no início, começa a se soltar no jogo. Cruzamento certo, encontrou o Zé Roberto no meio dos dois zagueiros, no papel de centroavante, coisa que o PC quer que ele faça, se revezando com o Carlos Alberto. Deu tudo certo agora para o Vasco. O Vasco vai chegando a 16 pontos, hein, nesse momento no Campeonato Brasileiro. O Vasco vai para a 11ª posição no campeonato. Nesse momento o Vasco está chegando a 17 pontos. 17 pontos, tinha 14, está ganhando o jogo, 17. 11º colocado, vai deixando a zona de rebaixamento para trás. O Vitória, que com essa derrota fica coladinho ali na zona, né? Tem 14 pontos, o Goiás é o primeiro com 13. Aqui uma falta no meio marcada a favor do time do Vitória. João? Pois não, Janaína. Em relação ao Zé Roberto, segundo jogo dele com a camisa do Vasco, primeiro gol. E falando um pouquinho do Max, o Max que ganhou essa posição de titular, porque no último coletivo, nessa sexta-feira, no sábado, perdão, estamos no domingo hoje, no sábado, no coletivo de sábado, os titulares ganharam por 4-0, ele fez simplesmente 2 gols e deu assistência para outro. Por isso, conquistou a posição de titular. Pois é, jogou muito bem aí no treinamento o Max e agora participou diretamente do gol, né? Cruzou a bola. Vamos ver o gol para outro ângulo? Você vai perceber a participação do Max, olha lá. Ele chutou para o meio da área, o Zé Roberto, rapidíssimo, bem posicionado, só tocou para a rede. Vasco 1, Vitória 0. O torcedor do Vasco tem muita esperança, né? Que com as contratações que foram feitas, o Vasco vai subir muito, vai melhorar muito no campeonato. E o Zé Roberto vai caindo no gosto da galera. Bola tocada para o Fernando. Aí o Vitória pressiona, vem o Dedé. Pelo lado esquerdo e tome chutão para frente do Rafael Carioca. Carlos Alberto. Fagner no corpo. Ganhou aqui o Elkerson. Ih, rapaz, veio o Fagner.
E na vontade, né? Perdeu a primeira dividida, mas na segunda entrou até com uma força exagerada. E o jogo seguiu. O Elkson ficou ali olhando para o árbitro pedindo a marcação de uma falta. O jogo fica melhor ainda, hein, Lédio Carmona? Do que já estava, fica mais quente, mais pegado, mais disputado. Mas é o melhor momento do jogo. Antes mesmo do gol, o Vasco já dominava o jogo, já crescia, já conseguia manter a bola dentro do campo do Vitória. O Vitória deu uma reduzida naquela marcação por pressão, agora tenta restabelecê-lo. Agora, o Vitória é um time bom, o Vitória é um time forte, ele não vai se deixar dar para vencido rapidamente, não. Um time que toca muito bem a bola. Olha lá, tentando chegar mais uma vez, o Elkson está tentando se livrar da marcação do Rafael Carioca, o jogo está bem aberto. Pois é, e lá vem o Felipe, comandando ali a armação do time do Vasco, toca para o Max, ganhou moral, hein? Depois de participar do gol, tentou o cruzamento, tira dali de trás o Anderson Martins. O Vitória todo atrás, só o Schwenk aqui no campo de ataque, por isso o Vasco teve tranquilidade ali para dominar a bola no meio. Dedé, Carlos Alberto. Ainda ele, passa o pé sobre a bola, mostra habilidade, passe na diagonal, era para o Max. Chega primeiro o Jonas. E aí o Vitória tenta sair na velocidade. Schwenk já parte aqui pelo meio. Aí o Jonas devolveu o passe lá na ponta. Chegada do Ricardo Conceição. Olha o Schwenk desviando. Essa bola passa muito perto. Vai embora pela linha de fundo. Que perigo, hein? Aí o Schwenk saiu reclamando uma barbaridade. Vamos ver de novo. Olha o Soares cruzando. E os atacantes vão levando vantagem sobre as defesas, né? As defesas estão inseguras no jogo. A defesa do Vasco jogou até melhor contra o Flamengo do que joga hoje contra o Vitória. Anderson Martins e o Wallace, pelo lado do Vitória, também estão inseguros. Não estão conseguindo se resolver para marcar o ataque do Vasco. Nesse momento, os ataques jogam mais do que as defesas no jogo. Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai ver de novo aquele lance que o Zé Roberto tirou a bola das mãos do goleiro Lee, que o Lee ficou reclamando, que sofreu falta, que o árbitro tinha que dar cartão. E o lance seguiu e foi marcado o escanteio para o Vasco. Bola afastada de cabeça aqui pelo Newton. Vitória vai partindo para o ataque, tenta buscar um empate no jogo. Newton afasta mais uma vez. Lembrando que o Vasco nesse momento sobe para a 11ª posição do campeonato. 17 pontos. O Vitória fica colado na zona de rebaixamento com 14. Aqui pela esquerda o Egídio. Não conseguiu levar vantagem sobre o Fagner. Aí o Fagner, hein, ganhando essa chance do técnico PC Guzmão. O Irraçaba, o paraguaio, veio do Cerro Porteño, estreou domingo passado, mas já perdeu a posição. Na bola para bater o escanteio, Elkeson. Ele manda na segunda trave. Estava por ali Fernando Praz. Sócio PFC, aqui você tem mais vantagens. Brahma, o sabor de ser brameiro. Muito bem, o Schwenk está reclamando muito. Levou ali mais uma advertência verbal do árbitro, Fernando Praz. Também falou alguma coisa ali para o árbitro da partida, o Wallace Nascimento Valente. Vai recolocar a bola em jogo o goleiro vascaíno. Aí o Newton. Aí o Fernando Praz. 1-0 para o Vasco. Gol do Zé Roberto. Aqui no meio segura a bola o Soares. Wanderson. Aí tinha jogador caído. A bola foi tocada para fora. Olha aí, é o Carlos Alberto que está caído. Vamos ver mais uma vez aquele lance do Zé Roberto com o Lee. Goleiro do Vitória. Olha aí, ó. O goleiro fingiu que ia pegar. Quando pegou, a bola estava nas mãos do goleiro, hein? Tenho a impressão de que o goleiro do Vitória tinha razão ali na reclamação, hein, Lédio? Ficou claro agora. A bola era do goleiro. O Zé Roberto não tinha por que fazer isso. Agora o árbitro errou. Aí o PC Guzmão chamando ali o Fernando Praz para conversar. Mais uma vez aquele lance, olha aí, ó. E foi de solo o Zé Roberto, hein? E o Carlos Alberto está caído aqui no gramado, uma situação que preocupa aí o torcedor vascaíno, porque o Zé Roberto esse ano ficou mais no departamento médico do que no campo, né? Olha a falta que ele sofreu aí, ó. Subiu o Jonas. Foi empurrado no ar o Carlos Alberto, que caiu ali de mau jeito.
Vamos ver aí se o Zé Roberto vai ter condições de continuar, se está tudo bem com ele. Zé Roberto fez muito poucas partidas nessa temporada, né? Esperando ali só a autorização do árbitro para poder voltar. E o Vasco cedeu a bola para o Vitória, porque o Vitória, através do Wanderson, mandou a bola para fora e o Vasco devolveu ali a gentileza. Só que o torcedor não quer saber disso não, vaiou aqui, hein? Aí o Wanderson. Falta no Wanderson. 0 a 0 Atlético Paranaense, São Paulo 0 a 0 também Cruzeiro e Grêmio Prudente. Olha o lance da falta, olha o Felipe, olha como empurra já com o Wanderson já caindo. Aqui o time do Vitória chega no campo de ataque. Vem o Anderson, zagueiro, chegou dividindo, travando com ele o Rômulo. Aí o Egídio. O Egídio está olhando lá para o meio, está falando com o companheiro. Anderson Martins, de novo o Egídio. Tentou o passe na diagonal, veio o Dedé, antecipou. Demorou um pouquinho para chutar, o torcedor avisou. Olha o ladrão! Ladrão de bola. E aí ele tocou para o lado. Carlos Alberto. Voltando para o jogo, tocando mais atrás. Dominando bola mais uma vez lá pelo lado esquerdo. Olha a jogada do Carlos Alberto. A habilidade não falta, né? Egídio. Dedé. Torcedor vascaíno canta. O Vasco está conseguindo vencer o Vitória em São Januário. Aí o Fagner. Foi empurrado pelo Egídio. Torcedor fazendo grande público aqui em São Januário, hein? Torcida vascaína vai cantando, vai fazendo a sua festa. Os papais vascaínos vão recebendo aí o seu presente nesse Dia dos Pais. E os papais torcedores do Vitória, por enquanto, estão meio tristes. Olha o lance do Carlos Alberto. Puxadinha para lá, puxadinha para cá. Bonita a jogada do Carlos Alberto com muita habilidade. E aqui o Vitória parte para o ataque. Caiu ali no gramado o Schwenk. Tá pedindo cartão. Aquela mania que não é só jogador brasileiro que tem não, né? Quando o cara cai, já levanta fazendo gesto pedindo cartão. Foi uma falta que o Newton não precisava fazer e fez. Olha lá, dá uma espécie de puxão no Schwenk. Até caberia um cartão mesmo. Se o árbitro fosse um pouquinho mais rigoroso, mostraria, mas não foi o caso. 13ª rodada do Brasileirão, a maior cobertura da televisão brasileira no PFC. Anderson Martins na área, o Wallace também. A dupla de zaga do Vitória está lá na área do Vasco. É falta, cobrada, Egídio, na meta ali está o Fernando Praz e pega firme. Sócio PFC, aqui você tem mais vantagens. HSBC, ajudando sua empresa a fazer negócios com o mundo. Estamos juntos acompanhando o Brasileirão, o campeonato mais disputado do mundo. Bom toque do Rômulo, hein? Bom jogador, boa descoberta aí no time júnior do Vasco, que foi campeão estadual esse ano. Ali o Max. Partiu, tocou para trás. Olha a chegada do time do Vasco, a batida, espalma o Lee. E na sequência, tira ali de trás o Jonas. Mais uma vez o chute do Rafael Carioca. Newton. O tempo vai passando aqui em São Januário. Estamos perto aí de 35 do primeiro tempo. Na defesa o Fernando. Dedé. Aí o recuo para o Fernando Praz. O Schwenk já vem que nem um louco correndo. Fernando Praz manda para frente. Furada ali no meio do Wanderson, mas o árbitro viu uma falta aqui em cima do Wanderson. Sócio PFC, aqui você tem mais vantagens. Speed, melhorando a vida de 3 milhões de famílias. Telefônica. Aí o lançamento ali na frente, a bola passa e sobra para o goleiro Fernando Praz. Hora de opinião. Lédio Carmona e o jogo, hein, Lédio? O jogo está melhor para o Vasco agora, porque o Vitória já não tem a mesma eficiência na marcação e erra muito passe na frente. O Elkson não conseguiu entrar no jogo agora. O Vitória está dependendo muito dele, porque o Ramon não está em campo. A movimentação interessante do Vasco na frente, com o Carlos Alberto trocando de posições.
com o Zé Roberto, Felipe aparecendo para armar o jogo. E os dois laterais hoje fazem uma ótima partida. O Fagner pela direita, o Max começou tímido, agora entrou no jogo. Isso dá muita opção para o time, até porque os volantes também estão saindo um pouquinho mais, como o Rafael Carioca. O Vasco faz uma boa partida. Muito bem, o árbitro parou ali, pegou uma falta, o time do Vasco ia saindo para o jogo e aí o torcedor ficou irritado, hein? Olha aí o que aconteceu. Foi falta do Rafael Carioca, né? Ele empurrou o Ricardo Conceição. Aqui na direita, Jonas. Antecipação do Fernando na zaga. A bola recuperada pelo time do Vitória. Vem para dentro com o Elkson. Bom o bote ali para recuperar a bola do time do Vasco, que sai jogando com o Felipe abrindo do lado esquerdo. Na velocidade do Zé Roberto. Carlos Alberto e Felipe no meio. Zé Roberto, Carlos Alberto. E uma falta ali a favor do Vitória. Você viu o gesto ali que o árbitro fez? Indicando que o Carlos Alberto levou a bola com a mão, né? E ele nem reclamou, né? Não reclamou não, né? Ou seja, se entregou. Bonita essa camisa do Vasco, né? Inspirada no time que foi campeão brasileiro em 74 em cima do Cruzeiro. Exatamente. Campeão brasileiro em 74 também era o uniforme em 77 na conquista do Campeonato Carioca. Aqui dominando o time do Vitória. Trabalha no meio Bida. Jonas tentou a devolução de calcanhar. Ali a disputa de bola pelo meio e é melhor para o time do Vasco. O Nilton roubou, tocou para o Zé Roberto. Ele tem espaço para usar a velocidade, mas foi desarmado na bola. Coisa que o torcedor vascaíno não concorda, hein? Queria uma falta. Ricardo Conceição. Você acompanhando aqui no PFC. O Brasileirão na maior cobertura da televisão brasileira. Jogos da Série A e da Série B do Brasileirão. Por exemplo, esse é um jogo exclusivo para você, sócio do PFC. Ligado com a gente em Vasco 1, gol do Zé Roberto, Vitória 0. Fagner. Egídio em cima dele. Tentou o corte para o meio. Jogada perigosa. Veio o Rômulo. Acabou deslocando o Elkerson. Saída de jogo mais atrás. Bida tocando para o Elkerson. Soares e Schwenk pedem lá no meio da área. Aí a bola recuada para o Ricardo Conceição. No apoio, Jonas. Encara a marcação ali do Max. Sai jogando pelo meio, uma bola errada, perigosa. Olha o Vitória, o chute por cima, foi para fora do Elkerson, que recebeu o passe errado do Max e ficou de frente para o gol. Olha só como ele chegou batendo, pegou muito embaixo da bola. Estou dizendo, a defesa do Vasco não está bem no jogo. Se é um setor que destoa na partida, é a defesa do Vasco. A defesa está insegura, está errando saída de bola, está desatenta, está dando espaço para o Vitória chegar. Tentando acertar ali, Lélio. Pois é, ele é o papel de volante, tentar arrumar a casa ali, a proteção dele e do Nilton, que é quase um terceiro zagueiro, mas assim mesmo não está encaixando. A Vitória, quando consegue chegar, leva perigo, ainda mais com passes da própria defesa do adversário. A gente mostrou ali o Rafael Carioca falando com o Fernando, né, os dois tentando acertar o posicionamento. Essa dupla Dedé e Fernando, que foi muito elogiada pelo PC Guzmão na partida do último domingo, né, contra o Flamengo. O Dedé é bom zagueiro, agora hoje não encaixou. Aqui o Felipe volta para marcar, para ajudar a defesa. É o time do Vitória com o Egídio. Está livre aqui do lado esquerdo o Bida. Veja o espaço. O Dedé já saiu. O time do Vitória aproveita o espaço. Elkerson no fundo. Ali o desvio de cabeça. Tira a zaga com o Fernando. Vitória busca o empate no final do primeiro tempo. Bida. Balança. Deixa na passagem. É para o Egídio. Bola com efeito. Cruzada. Sobe bem ali o Fernando. Egídio de novo. Tocou para o Elkerson. A bola muito forte. Sócio PFC, aqui você tem mais vantagens. Ipiranga, programa de fidelidade, quilômetros de vantagens. Participe. Vitória não se abalou muito com o gol do Vasco, não, Lélio Carmona? O Vitória é um time experiente, um time que não entra muito na pilha do jogo, não. Ele vai tocando a bola, vai esperando o momento certo para atacar. É um time que não perde muito o controle, não. É um time bem experiente, um time que normalmente não tem medo do adversário. Está bem no jogo. E aí o Felipe toca para o Zé Roberto. Felipe é o grande maestro ali do time do Vasco. Zé Roberto, Max já passou na esquerda.
Carlos Alberto como um típico centroavante, pede no meio da área. Aí o Max, Carlos Alberto, corta a luz. Só que não tinha ninguém para aproveitar a jogada atrás dele, né? O time do Vitória agradece e sai para o jogo. Elkeson. Passamos aí de 40 a quase 41 primeiro tempo. Pois é, o Elkeson ficou sozinho. Resolveu arriscar, né? E não deu em nada. 2 jogadores do Vasco em cima dele, tentou o cruzamento. E essa bola acabou saindo. Ontem nós tivemos abrindo a rodada Botafogo 3, Atlético Mineiro 0, Guarani 4, Avaí 1. Foi a primeira derrota do Avaí depois da Copa do Mundo. Hoje tivemos Corinthians 1, Flamengo 0, Goiás 1, Palmeiras 1, Ceará 0, Atlético Goianiense 0. Belo resultado para o Atlético Goianiense, hein, que é o lanterna do campeonato. E Grêmio 1, Fluminense 2. Falta ali no Carlos Alberto cometida pelo Wallace. Olha aí a falta, ó. Chegou empurrando com tudo. O Wallace que na final da Copa do Brasil ganhou muito destaque pela carta, pela declaração de amor que ele escreveu ao time do Vitória, né? Agradecendo ao Vitória tudo que o Vitória fez por ele. Wagner. Egídio antecipa. Aqui o Bida. Anderson Martins. Bida tentou sair para o jogo. Bola bateu no Rômulo. Aí o recuo de bola. Wanderson. Felipe não foi muito em cima, não. Bola chutada lá para o campo de ataque. Sobe o Fernando, tira. É bem o lance ali no meio. Ricardo Conceição. É o Dia dos Pais. Você ligado no PFC, se divertindo, né? Acompanhando o futebol, o Brasileirão. O seu time de coração. Aqui Vasco 1, gol do Zé Roberto, Vitória 0. Rômulo. E a bola acaba saindo. Vai bater o lateral lá sem muita pressa. O jogador do Vasco é o Max. É lateral direito, como destacou o Lédio Carmona, né? E o árbitro Wallace Nascimento Valente pegou ali uma falta a favor do time do Vitória. Já cobrada. Ali do lado esquerdo, o Schwenk. Vai puxando, levando pelo meio. Bida. Bida já foi pretendido aí por equipes do Rio, de São Paulo. Jogando hoje com a camisa 10, né? Era um jogador um pouco mais recuado ali de meio, Bida. Wanderson. Wallace. Mais 2 minutos. Vamos até 47 nesse primeiro tempo. Formação da Janaína Xavier. E o Jonas não conseguiu aproveitar o passe. Lédio Carmona, foi um bom primeiro tempo? Foi um bom primeiro tempo. Alguns momentos melhores do Vitória. Alguns momentos o Vasco superior. Mais momentos a favor do Vasco. O Vasco fez um gol, se movimentou bem na frente. O Vitória tenta chegar a partir da liberação do Elco em cima da marcação do Rafael Carioca. O time tentando chegar um pouquinho mais com o Egídio pela esquerda. Um jogo equilibrado. O Vasco foi melhor, um pouquinho melhor do que o Vitória. Teve mais volume de jogo, criou mais chances. Mas o Vitória é um time que não se deixa, não desiste fácil. Está dentro do campo do Vasco, está tocando a bola, procurando espaço para jogar. O jogo não está definido, não. O Vasco faz mais uma boa partida, mas o Vitória também. E o Wallace está indo lá para a área. Na bola aqui para bater o Elkeson, bandou pelo alto. Olha a defesa do Vasco. Chega o Dedé. Felipe tentou armar a descida. Melhor para o time do Vitória. Mas já estava parando tudo o árbitro, né? Atendendo lá o aceno do Bandeira, que indicava uma posição de impedimento ali dentro da área vascaína. Lembrando para você que os 2 outros jogos das 6h30 estão no 0-0. Atlético Paranaense e São Paulo lá na Arena da Baixada. E Cruzeiro e Grêmio Prudente na Arena do Jacaré em 7 Lagoas. Lá pertinho de Belo Horizonte. Mineirão já está fechado para as obras da Copa do Mundo de 2014. Rafael Carioca deixa a bola passar e acaba se complicando. Perde a bola no meio. O toque pelo alto. Vem o Schwenk. Ganhou de cabeça do Fernando Schwenk na hora que foi chutar. O Dedé acompanhou. E impediu ali o chute, hein? É a lateral a favor do Vitória. Fernando veio com tudo, olha lá, ó. Só atingiu o Schwenk, porque a bola ele não viu. Vitória tenta chegar pelo fundo do campo.
Mais uma vez ali o Soares, né, que está reclamando do árbitro. Foi marcada uma falta no Newton. Já no intervalo, os melhores momentos, a opinião do Lédio Carmona. E o árbitro vai lá e dá uma bronca no Soares, hein? E mostrou, inclusive, o cartão amarelo. Por causa disso aí, ó, ele fez a falta e saiu reclamando uma barbaridade. E sem razão, né? Olha lá o que ele reclamou com bandeira. E o Lee também levou o amarelo por reclamação, do mesmo jeito. Pois é, o pessoal do Vitória está reclamando muito. E aí prejudicando o time, né? Vai terminar o primeiro tempo aqui em São Januário. Vasco 1, Vitória 0. E agora quem toma cartão é o Carlos Alberto. Pois é, pessoal. E foi expulso. Está expulso o Carlos Alberto, hein? Agora vamos tentar entender o que aconteceu. Ele reclamou, tomou o amarelo, reclamou pelo amarelo e tomou o vermelho. Pois é, a gente acabou de falar de reclamação aqui, Lédio Carmona. Carlos Alberto expulso bobamente, hein? Ele deve ter falado alguma coisa muito séria para o árbitro. Né? Alguma coisa ele falou, né? Ele já tinha 6 cartões amarelos na temporada, jogador que parecia estar amadurecendo e comete um erro infantil desse. Alguma coisa ele falou, o árbitro não é louco. Pois é, foi o que a Janaína relatou, né? Ele levou um amarelo, continuou reclamando e aí levou um vermelho. E prejudica demais o time do Vasco, o Carlos Alberto. O Vasco fica com 10 jogadores. O Fernando tá lá reclamando. Vamos tentar ver ouvir o lance. Carlos Alberto aqui? Vamos lá. Carlos, o que houve lá? Tá querendo falar, não? Muito bem, a gente tá mostrando aqui toda a sequência. Ele levou uma falta, ficou reclamando. Aí tá xingando ali o jogador do Vitória, né? Aí olha só. Ele levou o amarelo, aplaudiu o árbitro e levou o vermelho. Quando ele levou o amarelo, ele aplaudiu o árbitro. E aí na sequência veio o vermelho. Carlos Alberto é um jogador novo, porém um jogador muito experiente, né, Lédio Carmona? Ele pediu para ser expulso, né? Tudo que ele fez é um conjunto de ações que o levaram a ser expulso, em menos de 1 minuto. Pois é, portanto termina o primeiro tempo em São Januário de forma nervosa. O Vasco vence o Vitória por 1-0, o gol do Zé Roberto que você está vendo aí. Jogadores do Vasco reclamam muito com o árbitro, Carlos Alberto foi expulso. Olha lá o Fagner, hein? Os jogadores do Vasco vão tentar ainda ali conversar com o árbitro, mas não tem jeito. Carlos Alberto está fora e o Vasco vai jogar todo o segundo tempo aí com um jogador a menos. Fernando Praz, todo mundo falando ali com o Wallace Nascimento Valente. Os jogadores vão deixando aqui o gramado de São Januário. Tentar ouvir o Felipe. Ver se ele acompanhou o que aconteceu ali com... Felipe, você conseguiu acompanhar o que aconteceu ali com o Carlos Alberto? Não, eu tava longe. O juiz falou que ele bateu palma, ironizou. Eu tava longe, não vi. Acho que se prejudica muito sem ele no segundo tempo? Juiz, Felipe? Acho que sim, um pouco intolerante, eu acho. Mas o juiz também erra, não sei, eu não posso julgar ninguém. Vamos melhorar no segundo tempo. Zé Roberto, Não houve nada, o juiz. O juiz ele tá invertendo falta, o Carlos Alberto falou com ele, não falou nada demais. Não falou nada que tivesse situação de cartão amarelo. Ele pegou e deu cartão amarelo. Falou também, há 1 minuto atrás, reclamou lá do Vitória também, acertadamente com ele não deu segundo amarelo. fala do teu gol, Zé, teu primeiro gol com a camisa do Vasco. Feliz, importante, né? Independente de fazer gol, a gente trabalhou aí a semana toda, sabendo que precisamos de uma vitória para subir na tabela. Agora com essa expulsão que o jogador fica mais difícil, mas agora a gente tem que fazer um sacrifício, correr em dobro. E toda situação é difícil, não vamos perder a cabeça, vamos procurar jogar futebol. Porque a gente não pode perder essa oportunidade de fazer 3 pontos dentro de casa. Obrigada, Zé Roberto. Deixa eu ver se eu consigo ainda falar aqui com o técnico do Vitória. Agora já posso falar o que eu fiz, antes não. Agora já veio, vai saber lá, entendeu? Mas a gente tem que jogar para cima do Vasco. Nosso time começou muito mal. Depois a gente melhorou o futebol, tivemos algumas chances, mas vamos fazer um segundo tempo melhor. Qual a sua intenção com essas 2 modificações? Agora você me conta. Te conto, desculpa aquela hora, mas entendeu? Agora te conto, para tentar o quê? Mais agressividade, abrir 2 caras pelas beiradas, para a gente tentar jogada na recomposição nossa de voltar pelo meio também e abrir o jogo, porque a gente está com um jogador a menos, então o campo vai ficar maior para o Vasco. 1 a mais, né? É, 1 a mais, desculpa, entendeu? A gente está com 1 a mais, então o campo vai ficar menor para o Vasco, a gente tem que tocar a bola e agredir o Vasco. Nós agredimos um pouco e vacilamos muito no nosso sistema defensivo.
Temos que melhorar e esperamos corrigir os defeitos agora e chegar mais ao gol do Vasco. Valeu, muito obrigada. Então é isso, só confirmando, saindo Wanderson e também o Bida para a entrada de Renato e Henrique. Ok, muito obrigado, Geneno Xavier. 2 mudanças aí, portanto, do técnico Ricardo Silva. Vamos aproveitar e ver o gol do Corinthians, vice-líder do Campeonato Brasileiro, que venceu o Flamengo. J. Júnior. Jusilei, Elias, pé direito, arrumou, bateu! Belo gol aí João? do Elias, Corinthians vice-líder do Brasileirão. Diga, Janaína. Vamos ouvir aqui o técnico PC Guzmão. PC, Vasco com um jogador a menos agora. Como é que você monta esse time no segundo tempo? Luta, doação. Estamos ganhando o jogo. Tem inteligência. Acho que tem inteligência e marcação muito forte. O jogo vai ficar feio? Vai. A gente está com desvantagem. O que você achou da expulsão do Carlos Alberto? Não sei, eu não vi, não estava longe. Tá aí o técnico PC Guzmão, João Guilherme. Ok, Lédio Carmona, o PC dizendo que vai ter que ser na base da luta e o Vitória vai para cima, mexe em 2 posições aí. São 2 coisas. O Vitória vai ficar mais ofensivo. Ele botou o Renato, que é um meio ofensivo, no lugar do Bida, que é volante, e botou um atacante a mais. O Henrique, que é um jogador emprestado pelo São Paulo, um garoto no lugar do Wanderson. Vai com tudo para cima do Vasco, só que ele perdeu 2 volantes. Ele vai perder também em força de marcação e vai dar espaço para o Vasco tentar matar o jogo no contra-ataque. O jogo vai ficar muito aberto. Pois é, portanto, expectativa aí de um jogo bem movimentado. Renato entrou no lugar do Wanderson. Você viu ali o Felipe. Pois é, né? O Carlos Alberto é um jogador que poucas vezes atua, né, pelo time do Vasco. E você viu aí, tirou a sua conclusão. Você acha que o Carlos Alberto agiu certo? Quando recebeu o amarelo, aplaudiu o árbitro. Acabou provocando aí uma situação de expulsão, aí um momento de fé do garoto Rômulo, fazendo a sua oração antes de começar o segundo tempo. Aqui em São Januário, o torcedor no calor do jogo, a gente percebeu que ficou ao lado do Carlos Alberto. Carlos Alberto saiu ovacionado, muita gente xingando o árbitro. É claro que o torcedor está aqui no calor do jogo. Você acompanhando aí o PFC, tira a sua conclusão da situação. O certo é que o Vasco tem um jogador a menos. Vai vencendo o Vitória por 1-0, gol do Zé Roberto. Vamos então para o início do segundo tempo. Renato no lugar do Wanderson e o Henrique no lugar do Bida. As alterações feitas pelo técnico Ricardo Silva, que promete atacar o time vascaíno. Vai em busca do empate e até de uma virada. E o Vasco, com 1 a menos, vai ter que se desdobrar, vai ter que lutar muito, como disse o PC. Bola rolando, autoriza o árbitro. Vamos juntos. Segundo tempo começando de Vasco 1, Vitória 0. Aqui na defesa sobe o Newton. Vem o Max. Jonas. Chega aqui para acompanhar na marcação para já roubar essa bola o Rafael Carioca. Max tenta buscar o toque com o Zé Roberto na velocidade. Tem o Felipe ali pelo meio, falta. E olha o Felipe, ó. Felipe também, os jogadores do Vasco, é claro, agora vão tentar aproveitar para pressionar ainda mais o árbitro da partida. Falta do Soares ali no Zé Roberto. Soares que já tem cartão amarelo. Lédio Carmona. Já tem amarelo. E se continuar fazendo falta boba assim, vai ser expulso rapidamente também. É a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nos jogos das 6h30, gol só aqui em São Januário. O gol do Zé Roberto. Lá na Arena da Baixada, 0-0. Atlético Paranaense São Paulo. E em 7 Lagoas, na Arena do Jacaré, 0-0 Cruzeiro e Grêmio Prudente. Lá ajeitando a bola lá para fazer a cobrança dessa falta aí o Fagner. O jogador do Vitória chegou com o pé alto demais. Fagner levanta a bola. Toca lá na direita, busca ali o giro, o Felipe. Felipe agora vai ter que prender a bola, usar todo o seu talento, toda a sua categoria. Vai bater o lateral Fagner. É o início da segunda etapa. Ainda o Felipe na linha de fundo. A bola sobrou para ele. Num espaço pequenininho ele pode fazer muita coisa. Ali o Zé Roberto. Ganhou o escanteio o Zé, com o Wallace em cima dele na marcação. Zé Roberto fez hoje o seu primeiro gol com a camisa do Vasco. Estreou no domingo passado no Clássico contra o Flamengo. E o Felipe reestreou também no domingo passado. Faz o seu primeiro jogo na volta ao Vasco aqui em São Januário. Dedé está dentro da área, Fernando também. Felipe bateu o escanteio, Dedé passou pela bola. Consegue tirar aqui a defesa do Vitória.
Aí o Soares, acompanhado pelo Rômulo. Vitória tem a vantagem numérica. Rômulo entrou, solando, o árbitro deu vantagem. Aqui na direita o Henrique. Parte para cima, faz o giro, tem 2 na marcação. O time do Vasco muito empenhado na marcação, dobrando a marcação. Ricardo Conceição. O torcedor vascaíno está vaiando. O time do Vitória vai trabalhando a bola. Wanderson. Lá na ponta, abrindo para o Egídio. Renato se movimenta na entrada da área. Egídio caiu, ficou pedindo a falta, o jogo segue. Bida. Bida que saiu para a entrada do Henrique e o Wanderson saiu para a entrada do Renato. Anderson, esse é o Renato, que ano passado jogava no Botafogo. Egídio buscou o cruzamento, olha na área, subindo ali o Schwenk. Também estava na bola o Henrique. O último toque foi do jogador do Vitória. É apenas tiro de meta para o Vasco. Sócio PFC, aqui você tem mais vantagens. Vivo On, redes sociais e torpedos ilimitados. Aproveite! E nesta terça-feira tem o programa do Sócio do PFC, 10 da noite, apresentação do Sérgio Lobo. E no quadro Sócio Pergunta, Felipe e Zé Roberto, os jogadores do Vasco, estarão respondendo perguntas do Sócio PFC. Olha o Felipe, ó. Conduziu bem a bola, tabelinha com o Zé Roberto, grande jogada do Felipe. É talento puro, voltou para o Zé Roberto. Lindo lance, chamou para finta. No último drible acabou se dando mal. Que tabelinha do Zé Roberto com o Felipe. O torcedor do Vasco acredita muito nessas novas contratações. E ali o Nilton, que também não perde a viagem, né? Foi lá e fez a falta no Henrique. Início do segundo tempo aqui em São Januário, 4 minutos. Movimenta a bola o time do Vitória. Aí o Wanderson. Girando pelo meio ali o Ricardo Conceição. Egídio. Aí o Renato pedindo. Busca o espaço. O Egídio bate de trivela na bola. Achou o Wanderson. Pode chegar até para bater. Preferiu abrir e perdeu a bola para o Max. Só que não tem ninguém lá na frente, né? Ele olhou para fazer o passe. Teve que bater no meio com o Felipe. Felipe joga demais, né? Trata a bola com carinho, vira para o Max, ele vira o jogo, a bola chega do outro lado, a chegada é boa do Fagner e não tem ninguém do Vasco lá na área. Olha lá a situação, ó. Fagner vai tentar se virar sozinho, só que não tem ninguém do Vasco dentro da área e o Fagner fez a falta. Lédio Carmona. Mas o Vasco está conseguindo, pelo menos nesse início do segundo tempo, se resolver bem com o jogador a menos. Está marcando bem o Vitória, não ficou atrás, está partindo para o jogo. O Zé Roberto está fazendo bem a movimentação lá como único jogador de frente, os laterais continuam subindo. O Vasco não está sentindo muito a ausência do jogador. Claro que fisicamente ele vai sentir daqui a pouco. Um jogador a menos não é fácil, vai correr por um jogador a mais, mas está bem o time. E aí o lançamento para o Henrique. Henrique chegou chutando tudo, o Fernando não deu espaço para ele. Consegue arrumar o escanteio aqui o time do Vitória. Egídio dá a volta, vem lá do outro lado para bater aqui. Olha o Fernando, está orientando ali a defesa. O Henrique, que entrou agora no segundo tempo, está lá dentro da área. Egídio foi lá longe, pegou a bola para bater o escanteio. Wallace e Anderson Martins, os zagueiros do Vitória dentro da área. Ali a movimentação do Henrique, bola na primeira trave, tira de novo a defesa do Vasco. Aqui no PFC, Vasco 1, Vitória 0. Escanteio cobrado, Anderson, o zagueiro cruza. Bola chega do outro lado para o outro zagueiro, que é o Wallace. Ele segurou, prendeu e acabou fazendo a falta. E olha ali o Felipe, ó. Felipe que está de volta aí ao futebol brasileiro. O Felipe já está com 32 anos, né? E olha lá por que o lance foi parado. O Wallace segurou a camisa do Fernando. E o árbitro viu, olha a posição do árbitro. Viu e apontou a falta. Aí o chutão para o campo de ataque. Zé Roberto subiu. E o árbitro deu falta do Zé Roberto.
7 minutos, segundo tempo aqui em São Januário. Vasco da Gama 1, Vitória 0. 13ª rodada do Brasileirão. 0-0 na Arena da Baixada para Atlético Paranaense e São Paulo. E na Arena do Jacaré para Cruzeiro e Grêmio Prudente. Cruzeiro está perdendo a chance de entrar no G4 do Campeonato Brasileiro, de ficar na 3ª posição. Aí a bola recuperada pelo time vascaíno, vem o Fagner. No meio o Fagner avança, ele vai sozinho. Não tinha ninguém ali para ele tocar, o Felipe chegou atrás, a entrada dura do Wallace que não perdeu. A viagem foi lá e levantou o lateral do Vasco, que vem fazendo aí uma boa partida, olha só. Ele levou cartão amarelo. Cartão amarelo para o Wallace. Diga, muito bem Lédio. aplicado. Falta para matar o contra-ataque. Continua jogando muito bem o Fagner. Fagner que ia sozinho, né? O Felipe estava mais atrás dele ali. E o Wallace, para matar realmente o contra-ataque, fez a falta, derrubou. Na bola o Rafael Carioca. Demora um pouco para a cobrança. O Newton se mandou lá para dentro da área. Aí o Felipe chama para finta. Toca do lado esquerdo, é para o Max. O time do Vitória corre, tenta tirar a bola do time do Vasco. Vitória tem um jogador a mais. De longe, olha o Rômulo. Que pancada, bela defesa do Lee. Sobrou, nossa, que desagradável. O Max foi cruzar e furou. Insiste, voltou. Mas que furada foi aquela, hein? E o jogo segue. Falta aqui no ataque para o time do Vitória. Renato. Tem espaço, hein? Aí chegando, aproveita na entrada da área. Schwenk encostou com o Jonas. Buscou o cruzamento. Olha o Schwenk. A bola quicou e o Fernando Praz catou firme. Aí a bola no meio com o Zé Roberto. Você concordou com as mudanças ali que fez o técnico Ricardo Silva do Vitória? O Elkson, por exemplo, que saiu, Lédio, é um jogador que você elogiou muito no primeiro tempo. Pois é, perde na criação o time do Vitória. Apesar de ele estar marcado pelo Rafael Carioca, um jogador que poderia ajudar um pouquinho mais na criação, já que o Vitória pensa chegar ao ataque. O Renato Shampoo, que ele tem esse apelido por causa do cabelo dele, poderia ser... É um jogador inferior ao Elkson. Eu acho que eu preferia manter o Elkson em campo, sinceramente. Muito bem, o Egídio é sempre a opção de jogo lá pelo lado esquerdo. Ele arrisca pro gol. A bola vai para fora. Sócio PFC. Aqui você tem mais vantagens. Fiat Punto 2011. Agora com os novos motores e torque. Mais uma vez ali a grande defesa. E olha o que aconteceu na sequência. Pelo amor de Deus, hein? Mas é o Max. Acontece, né? Ele que deu o passe, né? Chutando a bola cruzada na área para o gol do Zé Roberto. Egídio. Lá do lado esquerdo, Soares. Dedé na marcação. Aí o Fagner. Fagner bem no jogo, hein? Partindo lá pela direita. Levando em velocidade. E foi caçado pelo Egídio. O Egídio já está fazendo sinal ali com a cabeça de positivo. Concordando com o cartão amarelo. Mais uma vez aí a jogada. Tá dando trabalho para o Vitória o Fagner, hein, Lédio Carmona? Ele puxou e fez a falta por baixo também. Outro cartão amarelo bem aplicado. Olha lá, e acho que a trava da chuteira ali do Egídio acabou atingindo o rosto do Fagner, né? Que ele estava com a cabeça virada para o outro lado. Não deu para a gente mostrar com clareza. Mas o Fagner, quando virou, já estava com a mão ali na altura do supercílio. Acabou sendo atingido o Fagner, jogador que foi revelado pelo Corinthians. Na verdade, levou um pisão na mão. Foi na mão ali que a chuteira do Egídio tocou. A torcida vai cantando e vai incentivando o time do Vasco em São Januário. Vasco não tem o Carlos Alberto expulso no final do primeiro tempo. Aqui dentro da área, toque de cabeça do Newton. Olha o Zé Roberto por ali. Saiu jogando ali. Abrindo na direita para o Henrique. Max mandou a bola para fora.
time do Vitória tem pressa, está perdendo o jogo. Vitória está ficando em 16º lugar, 14 pontos, um pontinho da zona de rebaixamento, hein? Que tem Goiás com 13, Grêmio 12, Atlético 10 e Atlético Goianiense com 9. Atlético Mineiro e Atlético Goianiense, os dois últimos aqui. Olha aí o lance do Egídio no Fagner, por outro ângulo, para a gente ver melhor. Ah, olha ali, ó. Levou um pisão na altura do ombro, hein? Depois acabou resvalando também no rosto. Falta dura do Egídio. Levou o cartãozinho amarelo. Neste momento, Fluminense 29 pontos, Corinthians 28, Ceará 21, Internacional 20. Lembrando que Santos e Inter não jogaram essa rodada, jogo adiado devido à viagem do Internacional para o México. Inter está na final da Libertadores contra o Chivas Guadalajara. A CBF ainda não divulgou a nova data da partida. Zé Roberto se empenhando muito, se esforçando, recebendo os aplausos aqui do torcedor do Vasco. Chegou em maio ao Vasco, né? Teve bastante tempo para se preparar, para treinar bastante, para entrar em forma aí o Zé Roberto. Jonas. Renato. Newton. Bola tocada lá no meio. Egídio. Já abriu o Henrique lá na ponta. O Renato está pedindo aqui na outra. A bola vem para ele. Saiu na marcação o Max. Renato encara, tenta achar o espaço para o cruzamento. Ele conseguiu, Fernando Praz deu um tapa na bola. Depois o Egídio perdeu na dividida. Foi bom esse cruzamento do Renato. E olha o Zé Roberto. Duelando aqui na frente com os dois jogadores do Vitória. E o zagueiro do Vitória está caído ali, é o Wallace, hein? Jonas. Renato. O Wallace já está se levantando. Pelo lado esquerdo, o Egídio. Tem muito espaço. Egídio cruza. Só que a bola não chega na área. Toca ali no meio do caminho no Rômulo. Egídio. Já se apresenta aqui o Anderson Martins. Ainda o Egídio. Parte lá pelo lado esquerdo. Boa tabelinha com o Renato. Jogando bonito lá pelo lado esquerdo, Vitória. Ricardo Conceição. Cruzamento, bola na área. Buscando ali o Soares. Tirou o Fagner. E o Vitória tem pressa. Vem para cima do Vasco. Egídio. Um dos jogadores mais acionados aí em campo. Buscou o fundo do campo. Mais uma vez o Egídio. Cruzou, mandou para o meio da área. Tirou a defesa. Olha o rebote para o Vitória. A travada do Dedé. No momento exato, hein, o Dedé impediu ali o gol do Vitória. Impediu o chute que seria do zagueirão. João? Pois não, Janaína. Já Éder Luiz no time do Vasco. Muito bem, vem aí Éder Luiz, uma das contratações do Vasco, que estava no Benfica. No ano passado formou aquela dupla de ataque lá com o Diego Tardelli, que foi bem no Campeonato Brasileiro, jogando pelo Atlético Mineiro. É bom para achar espaço em contra-ataque, tem muita velocidade. Olha a travada do Dedé, hein? Que chance teve o Vitória. Olha lá. O Dedé travou o Henrique. Jogou duro ali o Dedé, hein? Foi na bola, mas foi duro. E aqui o Vasco da Gama vem de novo. Rafael Carioca perdeu a bola. Henrique. Recebeu aqui, girou bem o Renato. Encontra mais espaços no campo o time do Vitória. Egídio. Soares bate na bola. Wanderson. Tem o Renato, tem o Egídio. A bola chega de novo para o Egídio. Busca o jogo, controla, toca mais atrás. O torcedor do Vasco vaia. E ali o Dedé. Zagueiro revelado pelo Volta Redonda, né? Sempre com muita raça. Cruzamento, bola na área para o Schwenk. Rebate aqui no meio o Henrique, a bola volta. E o Fernando Praz só olhou a bola sair pela linha de fundo. Sócio PFC, aqui você tem mais vantagens. Brahma, o sabor de ser brameiro. Nada de gols lá em Curitiba. Atlético Paranaense 0, São Paulo 0 e 7 Lagoas também. Cruzeiro e Grêmio Prudente 0 a 0.
Estamos aqui ao lado do Lédio Carmona, da Janaína Xavier, acompanhando Vasco 1, gol do Zé Roberto, Vitória 0. Egídio. Vitória força o jogo lá pelo lado esquerdo. Renato. Vai para cima, tem o Soares, preferiu no meio, Ricardo Conceição, ele não dominou e o Vasco tirou. O Vasco não tem ninguém para puxar ali o contra-ataque. Olha o Dedé, olha o chutão. Wallace, Renato, bate e volta, né? O Vasco não consegue segurar a bola na frente. Soares, Renato tentou a tabela, Fernando Praz defendeu. E o panorama aí do jogo, Lédio Carmona? Olha, o jogo está complicado para o Vasco, porque sempre sobra um jogador do Vitória. Mas o Vasco, com a entrada do Éder Luiz, ele pode achar espaço para tentar matar o jogo com um contra-ataque. O Vitória está aberto atrás. Mesmo tendo mantido o Wanderson na proteção aos zagueiros, ele tirou só o Bider. O time está muito disposto atrás. Pressiona o Vasco, agora deixa espaço na retaguarda. E olha, quem sai é o Felipe, viu? A tendência era que ele tirasse o Zé Roberto, ele inclusive ia fazer isso, só que o Felipe sinalizou para o PC Guzmão pedindo para sair, por isso o Éder Luiz entrando no lugar do Felipe, número 6. Felipe cansou, né? Felipe, como no jogo contra o Flamengo, começou bem, depois vai perdendo fôlego, ainda não está 100% fisicamente. Segundo tempo para ele é complicado. Muito bem, como fica aí arrumado o time do Vasco, Lédio? O Felipe inclusive vai sair no carro-maca sem o Felipe e com o Éder Luiz. Olha, eu acho que o Zé Roberto pode voltar um pouquinho para trabalhar na armação e deixar o Éder Luiz um pouquinho mais avançado. Mas o ideal é ficar os dois na frente. O Vasco tentar manter uma base na frente para não ficar com a bola tão dentro do seu campo de defesa. Prender um pouquinho a bola na frente. Zé Roberto é bom para segurar a bola na frente. Éder Luiz também é um jogador que gasta muito tempo. O Vitória está bem no jogo. O Vitória está forte. O Renato, que até na minha opinião é inferior ao Elkson, entrou bem, está achando espaço pelo lado direito. Está jogando muito nas costas do Max. E olha ali, Lédio, a gente está vendo ali o Felipe caído, aí o Schwenk, número 9, ele foi falar com o Felipe, o Fernando chegou e o Schwenk deu um tapa no Fernando. E o árbitro estava por ali, hein? Olha lá, ó. Se a tapa é agressão, né? Olha lá, o Fernando chegou, o Schwenk veio, o Fernando foi empurrar e aí o Schwenk deu um tapa. Agressão, agressão, agressão. Vermelho. É vermelho. Cadê o árbitro? O árbitro estava ali pertinho, acompanhando tudo. Teve até um princípio de confusão e tal. Agora o Felipe sai. E olha, João, Diga, todo esse momento Maca dentro de campo, tudo isso foi um pedido do PC Guzmão, que gritou pro Felipe e fez sinal para ele se jogar, uma vez que ele ia sair para tentar ganhar um tempinho. Pois é, para tentar diminuir um pouco o ímpeto aí do time do Vitória, né? Dar uma esfriada no time do Vitória. Flagrante aí da Janaína Xavier aqui no gramado de São Januário. Henrique, girando o Henrique, tocou na frente, Ricardo Conceição, veio o Schwenk. Agora o Vasco tem Zé Roberto, tem Éder Luiz e tem gol. Saindo o gol aí nos jogos das 6h30 e é gol do São Paulo, hoje dirigido pelo Milton Cruz, lá na Arena da Baixada. Kleber Santana, São Paulo 1, Atlético Paranaense 0. São Paulo que nesse momento vai melhorando aí a sua posição no Campeonato Brasileiro. Já já nós vamos atualizar para você. São Paulo no início aqui dos jogos estava em 12º com 16 pontos. Agora está pulando para 18. Está superando aqui o Vasco, o Flamengo. Está se juntando ali a Guarani, Botafogo, Santos. E aqui o Vasco vem com a bola. Houve o desvio ali no meio do caminho. Lateral para a equipe vascaína. Aí o Éder Luiz, jogador revelado pelo Atlético Mineiro. Passou pelo São Paulo, esteve no Benfica. Ano passado esteve no Atlético. Zé Roberto. Atualizando aqui a classificação. São Paulo é o 8º colocado neste momento, hein? Chegando a 18 pontos. Está vencendo o Atlético Paranaense, que está roubando a 16ª posição do Vitória. Vitória em 15º, Atlético em 16º, colado na zona de rebaixamento do Atlético Paranaense. Sócio PFC, aqui você tem mais vantagens. HSBC, ajudando sua empresa a fazer negócios com o mundo. Aqui o Henrique, girando bem o jogo, o Egídio,
Sempre com muito espaço, com muita liberdade lá pelo lado esquerdo. Vem o lateral do Vitória. Não conseguiu passar ali do Fagner, que esticou o pé. João. Pois não. Zé Roberto pediu para sair, já Fumagalli em campo. Muito bem, vem aí Fernando Fumagalli, hein? Carlos Alberto foi expulso, Felipe saiu, Zé Roberto está saindo. É questão física, o que a gente comentava no início do jogo. Os jogadores não aguentam jogar os 90 minutos com absoluta intensidade. Eles vão mudando no segundo tempo. Vai ficar só o Éder Luiz na frente, tentando bolas esticadas para tentar resolver no contra-ataque. Pois é, e ali a gente viu um lance do Zé Roberto com o Egídio na frente do árbitro, né? Que inclusive foi lá conversar com o Zé Roberto. O Wallace Nascimento Valente. Disputaram ali de maneira dura a bola, o Egídio e o Zé Roberto. São todos os lances do jogo, você acompanhando com toda a nossa equipe. As imagens aqui de Vasco da Gama e Vitória, daquele jeito que você está acostumado a acompanhar nas transmissões do PFC. Anderson Martins do lado esquerdo para o Egídio. Olha para dentro da área, manda o cruzamento, é para o Schwenk. Antecipa ali o Fernando, o time do Vitória pressiona. O Vitória está buscando um empate, Jonas cruza, vem o Dedé. Volta a bola para o Renato, mata no peito. Tem feito boas partidas no Vitória o Renato, né? Entra sempre no segundo tempo, hein? Pois é, e vai sair o Zé Roberto, como antecipou a Janaína Xavier. Que nesse momento está caído no gramado. E vem vai aí entrar o Fumagalli. a maca e depois o Fumagalli. É, vem aí o Fumagalli. A nossa maca está passeando mais uma vez pelo gramado aqui de São Januário. Aí o Zé Roberto, que das contratações do Vasco foi o jogador que mais teve tempo de treinar, de se preparar. Mas o ritmo de jogo ainda está fazendo falta, né, Lédio? Principalmente para quem jogou 20 minutos no segundo tempo, 23 minutos, sozinho na frente, correndo de um lado para o outro, tentando marcar a saída de bola. Ficou um pouco mais sobrecarregado com a expulsão do Carlos Alberto. Mas o início dele no Vasco é bom. Aí o Zé Roberto, que hoje fez o seu primeiro gol com a camisa vascaína. Zé Roberto, que no Botafogo foi o time onde ele apareceu de início no futebol do Rio muito bem, ali por volta de 2006, 2007. Depois foi campeão brasileiro com o Flamengo no ano passado e agora está na equipe do Vasco. Vamos ver o gol de novo? Tá demorando ali para sair o Zé Roberto. Vamos ver mais uma vez o gol do Zé Roberto. Para o torcedor vascaíno vibrar de novo, para o torcedor do Vitória perceber onde foi que o time errou. Mais uma vez o gol do Zé Roberto para você acompanhar aqui na nossa transmissão. Enquanto ele vai deixando aqui o gramado. Olha aí, ó. Garoto Max entrou na área, chutou cruzado e o Zé Roberto, que é sempre muito rápido, né? Chegou primeiro que os zagueiros e mandou para a rede. Vem aí Fernando Fumagalli. Chegou ano passado no Vasco na disputa da Série B. E tem mais um gol, hein? Olha aí, gol do Furacão. Gol do Atlético Paranaense. Maicon Leite. Atlético Paranaense 1. São Paulo 1. Apareceu a bola na tela. É bola na rede aqui no PFC. Soares voltando a bola com o Renato. Estamos aí com 25 segundo tempo. O Vasco vai segurando a vitória. Henrique, dentro da área, o Vasco pressionado e o árbitro parou e marcou a falta na jogada ali do Fernando, né? O Renato já está pegando a bola, ajeitando. Olha, foi mão do jogador do Vasco. Olha lá, vamos ver. E ali, Lédio? Mas ele teve a intenção, ele estava com o braço erguido, mas ele teve a intenção de botar a mão na bola ali? Essa é a dúvida. Essa é a dúvida. É. Sinceramente, eu achei que não. Ele veio na direção da jogada, mas não com a intenção de botar a mão na bola. Trabalha aí para o goleiro Fernando Praz, para o bom goleiro Fernando Praz da equipe do Vasco. Toque de mão ali, o Fernando não levou cartão no lance. O árbitro já está ali antes da falta ser cobrada, né, indicando como os jogadores devem posicionar o braço, né? Pedindo para que eles não levantem o braço. E aí é falta para o time do Vitória. Na bola o Egídio também. Ali o Renato bateu na barreira e a bola foi pela linha de fundo. Com esse empate do Atlético lá diante do São Paulo, o Vitória volta para a 16ª posição, colado na zona de rebaixamento. E o grito vascaíno toma conta de São Januário. Escanteio para o Vitória, lá vem bola, Fernando Praz saiu, dividiu com ele o Renato. E a falta marcada em cima do goleiro do Vasco. Já Renan Oliveira no time do Vitória.
É aí o Renan Oliveira, hein, Lédio Carmona? Surgiu há alguns anos como uma promessa no Atlético, mas ainda não se firmou, né? Pois é, um jogador emprestado pelo Atlético Mineiro em troca do Neto Berola, que foi para mim um jogador habilidoso também, chega bem, sabe fazer gol. É um jogador a mais para dar trabalho à defesa do Vasco. Um jogador de qualidade que mostra como o elenco do Vitória também tem boas opções de banco. Você viu ali o grande público que nós temos hoje aqui em São Januário, Dia dos Pais. E a família vascaína presente aqui em São Januário para acompanhar o jogo. Egídio. No PFC você tem todos os jogos da Série A do Brasileirão, a maior cobertura da Série B. Seja sócio PFC, aqui você tem muito mais vantagens. Saiu o Soares, né? Isso mesmo, Soares saiu para a entrada. Olha lá, falta na entrada da área, perigosíssima. Dedé leva cartão amarelo porque ele derrubou o Henrique. Olha, mas foi muito perto ali da linha da área, hein? Renan Oliveira já está em campo. É isso. E ele deu o passe. Primeira jogada dele, Janaína, e você que está ligado no PFC, ele já deixou o Henrique numa ótima situação, hein? E ali você viu a falta. Renan Oliveira é um jogador de seleção brasileira, de categoria de base, sub-17, sub-20. Já deu ali um bom passe, já fez a ligação e o Vitória tem uma boa chance na bola parada. Você teve ali a confirmação da alteração. E o Renato de novo está ajeitando, hein? Aí o Fernando Praz, ó. Tá falando ali com o Max. Não somos especialistas em leitura labial, mas dá para entender alguma coisa, né? Falando ali com o Max na barreira. Também o Fumagalli. Ali o Fernando tá olhando pro goleiro Fernando Praz. É falta pro Vitória. É momento de expectativa. Renato bateu e a bola subiu. Sócio PFC. Aqui você tem mais vantagens. Speed, melhorando a vida de 3 milhões de famílias. Telefônica. A opinião no jogo aqui no PFC é do Lédio Carmona. Vamos mostrar aí a torcida do Vasco que está cantando, que está comemorando em São Januário. Torcedor do Vasco dando a sua força ao time que está vencendo Vitória por 1-0. Carlos Alberto foi expulso no finalzinho do primeiro tempo por aplaudir o árbitro depois de ter recebido o cartão amarelo. Lédio Carmona, e o jogo, Lédio? Exatamente o que o PC falou no intervalo para a Janaína Xavier. Ia ser um Vasco de luta no segundo tempo, prejudicado com a expulsão, se matando para segurar o empate e tentar fazer um gol no contra-ataque. O Vitória em cima, Vitória tocando bem a bola, criando chances, chegando com velocidade. As substituições do Ricardo Silva deram certo, deram mais movimentação ao time do Vitória. Virou nesse momento um ataque contra a defesa. O problema é que o Vasco não está conseguindo encaixar o contra-ataque. Tem espaço para isso. O Éder Luiz, por exemplo, até agora não recebeu uma bola boa. Ataque contra a defesa nesse momento, o Vitória em cima e o Vasco muito recuado. Vamos ver se agora encaixa no contra-ataque. Ali vai segurando a bola o Fagner, rola mais atrás. Rômulo, aqui do lado esquerdo, Max. Jogadores revelados do Vasco, crias da base do Vasco. Fumagalli. Rafael Carioca adiantou muito, perdeu a bola para o Wallace. Wanderson. Renan Oliveira. Tentou o drible, perdeu a bola. Aí o Egídio vem, Renan Oliveira recupera, faz o giro, contorna. Toca para o Ricardo Conceição. Aqui no meio a chegada é do Renato. Já passamos aí de 31 minutos. O torcedor do Vasco joga junto com o time, tá vaiando. E o Vitória tenta chegar ao ataque, tenta buscar um empate. Vitória tem um jogador a mais em campo. Jonas, Renato, boa tabela, bom passe. Jonas entrou na área. O desvio da zaga do Vasco. Wanderson. Egídio. Cruzamento, bola muito alta, subiu o Schwenk, bateu no Jonas. Volta essa bola na disputa do Ricardo Conceição. E olha o Newton. Ganha o lance. Ricardo Conceição. Opa, que isso. Teve golpe ali de karatê. Segue o jogo.
Olha, num determinado momento parecia até uma competição de luta. O jogo seguiu, hein? E ali o Éder Luiz. Tá bem o árbitro no jogo ou você acha que aquela expulsão acabou confundindo um pouco o árbitro Wallace Nascimento, Ele Lédio? ficou um pouco confuso no segundo tempo. Já não está tão sereno quanto no primeiro tempo. Está invertendo algumas jogadas. Em alguns momentos ele enxerga algumas faltas que ele está... Me passa a impressão que ele está tentando segurar um pouquinho o jogo. Não deixar a bola rolar demais, entendeu? Agora, eu preferi o árbitro no primeiro tempo. Muito bem, aqui o Vasco já consegue recuperar a bola. Vitória tem um homem a mais, mas não consegue fazer gol no Vasco. Olha aí, ó, vamos ver, ó. Ricardo Conceição e Nilton. Aí o Ricardo Conceição entrou, veio o Nilton. Opa! Parecia que estava jogando capoeira ali o Nilton, hein? Mas nesse lance aí não houve nada, não. Ele abre o compasso ali para tentar se equilibrar. Foi mais espalhafatosa a jogada. Exatamente. Chamou a atenção, mas não teve o toque ali mais forte, não é verdade, Lédio? E tem um cartão amarelo ali para o jogador do Vitória, hein? Para o Henrique. Cartão amarelo ali para o Henrique. Mais uma vez, por que o Henrique levou cartão amarelo? Não houve a falta para o árbitro e aí ele reclamou. Deu uma cavadinha também ali o Henrique, né? E o árbitro mostrou o cartão amarelo para ele. Aí o goleiro Fernando Praz. 1-0 para o Vasco. Vasco está chegando à 11ª posição no campeonato, 17 pontos. O Vasco está igualando em número de pontos o seu grande rival, que é o Flamengo. 17 pontos tem o Flamengo, é o 10º, o Vasco é o 11º também com 17. Aqui o Wanderson. Renato. Aí o lançamento e a posição de impedimento do Schwenk. Sócio PFC, aqui você tem mais vantagens. Ipiranga, programa de fidelidade, quilômetros de vantagens. Participe! Olha, aconteceu uma situação aqui. A bola foi para a linha lateral, aí o Schwenk foi atrás da bola. E o Gandula segurou a bola. Olha lá, a imagem recuperada. O Gandula segurou a bola. E o Schwenk ficou reclamando. O Gandula demorou para devolver. O Gandula está errado, mas é bom que a gente diga o seguinte, hein? Todo mundo que tem estádio faz isso. Quem tem estádio e o dono do estádio está jogando e ganhando, vem uma ordem para os Gandulas segurarem o jogo, hein, Lédio Carmona? Pois é, agora claro que o Gandula está errado. Agora o Schwenk está um pouco nervoso também, né? Está passando um pouquinho do ponto. Lima fica nervoso aqui em São Januário. Olha o Schwenk aí, ó. Agora ele levou o cartão amarelo. O Schwenk realmente, o nervosismo dele seguiu e ele fez uma falta dura. Demorou, hein? 35 minutos, segundo tempo. O Vasco vai vencendo Vitória por 1-0 com 10 jogadores. Carlos Alberto foi expulso no final do primeiro tempo. Aqui o Fumagalli adiantou demais a bola. Milton. Jogo muito pegado, muita disputa. Olha o Rafael Carioca, Renan Oliveira conseguiu tocar na bola. Fernandão na base do chutão. Renato inverteu o jogo. No campo de ataque o Henrique. Tira a bola ali o Fagner. Bem o Fagner. Chega primeiro, mas o Vitória retoma a bola. Ih, rapaz, aí o Fagner veio e atropelou o jogador do Vitória. Atropelou ali o Henrique. O pessoal está exagerando um pouco na dose também da força, da luta, da vontade, né? Aqui a abertura do lado direito com o Jonas. 36, segundo tempo. Vasco da Gama 1, Vitória 0. 13ª rodada, Campeonato Brasileiro. Egídio na área. Dedé. Com o Dedé assim, bate e volta. Ele tira dali. E aí fica só o Éder Luiz na frente contra 3 zagueiros do Vitória. Complica para encaixar um contra-ataque. E o impedimento. Impedimento aqui do Renan Oliveira. Será que ele estava? Estava, né? Você também tinha companhia, hein? Na posição de impedimento. Fluminense é o líder do Brasileirão com 29 pontos. Corinthians 28. Olha, o Ceará tem 21, o Inter tem 20.
do terceiro para o segundo colocado já tem uma diferença de 7 pontos. E aqui o Vasco vem chegando. Trabalha a bola o Fumagalli. Vai levar para o cantinho, vai tentar segurar. Renato tirou a bola dele. E agarrou ali o jogador do Vitória. O Fumagalli agarrou o Wallace e fez a falta. E o Vitória, desesperado, tenta partir para o campo de ataque. Vitória que no meio de semana joga pela Copa Sul-Americana, quarta-feira em Salvador, contra o Palmeiras. Schwenk, de cabeça, buscou o Ricardo Conceição, tirou a defesa, volta para o Vitória. Limpa o lance ali, a defesa do Vasco, vem o Fumagalli, toca para o Éder Luiz. Encarou o Anderson. Éder Luiz é muito rápido, aposta a corrida, tenta levar para dentro da área. O Anderson consegue recuar para o goleiro Lee e volta para o Anderson. Ele calma ali o goleiro Lee, hein? Cruzeiro está empatando com o Grêmio Prudente 0-0. Atlético Paranaense 1, gol do Michael Leite. São Paulo 1, Kleber Santana. São os resultados de agora. Aqui Vasco 1, Vitória 0, gol do Zé Roberto. Chega ali no ataque o Anderson Martins, o zagueiro. Toque para o Schwenk, que estava em posição de impedimento. Cruzeiro está empatando lá com o Grêmio Prudente, está perdendo a grande chance de entrar no G4. É o quinto colocado com 20, o Avaí é o sexto com 19, depois o Santos, o Botafogo, o Guarani tem 18, aí vem o Flamengo com 17 e em 11º lugar o Vasco com 17. Vitória é o 16º, 14 pontos, 1 ponto acima do Goiás, que está na zona de rebaixamento. Lembrando que o Silas foi demitido hoje, hein? Não é mais o técnico do Grêmio. O Grêmio perdeu para o Fluminense no Olímpico 2-1. E olha a criançada, ó. Olha a nova geração vascaína. O público total, João Guilherme, nesta noite aqui em São Januário, de 16.865 pessoas. Muito bem. Bom público. Dia dos Pais. Aqui para acompanhar o jogo entre Vasco da Gama e Vitória. Rafael Carioca deu um susto ali no torcedor, que começou a pupar, começou a reclamar. Wallace. Pelo alto, a bola para o Jonas. Quando ajeitou com a cabeça, a bola tinha saído. Lédio Carmona, o jogo está sob controle para o Vasco ou o Vitória está demonstrando que tem chance ainda de chegar ao empate? O que você acha, Lédio? O Vitória está em cima, mas se observarmos todo o segundo tempo, o Vitória não criou muita chance. O Vitória tem volume de jogo, pressiona o Vasco, mas chance mesmo criou muito pouco. Está errando muito passe, está muito ansioso. O problema do Vasco é que o Vasco não tem contra-ataque, é só o Éder Luiz na frente. Mas o Vitória tem força, tem chegada, agora criar, que é bom, até agora criou praticamente nada no segundo tempo. Tem volume, uma coisa é volume, outra coisa é criação de jogada, criação de chances de gol. Aí chegando o time do Vitória. Abertura aqui do lado direito, Ricardo Conceição. Aí o Jonas. Torcida vascaína tá vaiando. Tentando perturbar o time do Vitória. Vem o Renato. Rolando um pouquinho mais atrás para o Wanderson. De novo o Renato. Egídio fechou pelo meio. A bola chega até lá do outro lado. Renan Oliveira parte para cima. Tenta levar no fundo o Egídio. E não conseguiu se criar, não. Fernando Fumagalli ali ajudando a defesa vascaína. Vem o Renato, boa participação no jogo, Dedé. Seguiu o jogo, o time do Vitória tinha parado ali pedindo uma falta. Vem o Egídio lá pelo lado, ele está preso, vai tentar o cruzamento, tem 2 em cima dele. Agora, o que correu esse time do Vasco para superar a ausência do Carlos Alberto é um negócio muito sério, hein, Lédio Carmona? Foi o que falou o PC, ia ser um segundo tempo de luta, de força, de determinação. E isso não está faltando aos jogadores do Vasco, não, muito pelo contrário. Como brigou, como foi bravo esse time. Pois é, o torcedor vascaíno vai contando aí os minutos para o jogo terminar. O torcedor do Vitória, na expectativa ainda de conseguir pelo menos um empate. Não é um bom resultado para o Vitória. Vitória se aproxima demais da zona de rebaixamento. Fica um ponto acima. Vasco vai lá para a posição intermediária. 11º colocado. Renan Oliveira. No meio.
Henrique, Renan Oliveira, tabelinha, tira a defesa vascaína. Éder Luiz. Tentou o drible para cima do Wallace, não se deu bem. O Wallace arrisca de longe, chutou fraquinho o Fernando Praz. Segura o goleiro do Vasco. Vitória que revela muitos jogadores, né? Esse zagueiro Wallace, por exemplo, é cria da base do Vitória. Aqui uma furada na cabeçada do Wanderson, olha a tabela, Fumagalli para o Éder Luiz, entrou na área, driblou o zagueiro Anderson, mas adiantou demais. Poderia ser um lance para definir o jogo. Mas foi o melhor contra-ataque no Vasco no segundo tempo, a partir de uma bola roubada. A questão foi essa, ele adiantou, depois do drible ele adiantou demais ao banco. Mais uma vez, ó, foi esse ali o detalhe trazido pelo Lédio Carmona. E o Vasco começa a criar mais chances lá na frente. Vem o Fumagalli, Éder Luiz do outro lado. A bola é para ele. Domina. Anderson Martins na frente. Aí o Éder Luiz não tem ninguém ali para trabalhar junto. Ele resolve conduzir a bola, vai tocando para trás. Vai trazendo, só que aí ele perdeu, mas foi marcada uma falta. Para sorte dele, né? Porque ele já tinha perdido uma bola que deu contra-ataque pro Vitória e agora estava quase perdendo a segunda. Janaína. Mais uma curiosidade em relação a essa história de tentar fazer com que o tempo ande mais rápido. O Fernando Praz, o goleiro sempre fica uma bola ali do lado do gol, né? O Fernando Praz pegou essa bola agora e jogou para longe, aqui para trás do gol, que é para não ter aquela bolinha ali do lado. Qualquer segundinho a mais pode fazer diferença, né? O Vasco perdeu o Carlos Alberto no último minuto do primeiro tempo, expulso de maneira, na opinião da nossa equipe aqui, né? Lédio Carmona, minha opinião também, de maneira equivocada. O Carlos Alberto acabou sendo expulso corretamente pelo árbitro, né? Porque ele debochou do cartão amarelo que recebeu do árbitro e prejudicou aí o time do Vasco. Aí o Jonas na frente com o Schwenk. Henrique. Toquinho no meio para o Renan Oliveira. 44 minutos. O Vasco vai segurando uma vitória importantíssima. Vasco vai subindo na tabela com um jogador a menos o segundo tempo inteiro. Vem o Egídio. Corta para o meio. Bloqueou bem a defesa vascaína. Tirou aqui de trás o Fumagalli. A bola cai nos pés do Éder Luiz. Tá pedindo aqui no meio o Fagner. Buscou a tabela com o Éder Luiz. Aí a devolução no meio, olha a chance do Vasco. A tentativa do drible, tentou encobrir. Chegou primeiro o goleiro ali, defendeu na jogada do Fumagalli. Olha aí o Fernando Fumagalli, belo lance, hein? É o que o Led falou, né? O Vasco dando um refresco ali na frente, criando mais oportunidades ali no campo de ataque. Aqui Renan Oliveira. Ainda o Renan fez fila na frente para o Henrique. Veio o Dedé, afasta o Dedé. O torcedor do Vasco gosta do Dedé, hein? Dedé tira, o torcedor aplaude. Vai terminar o jogo. Vasco conseguindo mais uma vitória sob o comando do PC Guzmão, que não sabe o que é perder. Em 13 rodadas no Campeonato Brasileiro, o PC não perdeu dirigindo o Ceará e dirigindo o Vasco. O Vasco está subindo no campeonato, está chegando à 11ª posição com 17 pontos. Aqui o Renato. Cruzamento. Olha a bola invertida. Toque de cabeça. Limpa a área ali o Fernando. Muita raça, muita aplicação. O time do Vitória não desiste. Vai sair o Max do time do Vasco. Faz uma mexida do PC para ganhar tempo, hein? Max que tá caído aqui, a Mac entrando. Pois é, vai cruzar todo o gramado de São Januário. O Vasco vai ganhando tempo e vamos acompanhar a festa de uma das maiores torcidas do Brasil, a torcida do Vasco. Torcedor vascaíno que viveu momentos de apreensão no início do campeonato, porém o pós-Copa do Mundo, né, com muitas contratações, o Vasco
vai melhorando na tabela. E o Max demorando ali para se levantar. Enquanto isso, o Gilmar espera na beira do campo para poder entrar. Tá bonita a festa em São Januário. Ele deu 4 de acréscimos. Vamos ver se vai dar mais alguma coisa agora depois de separar. Esse é o som do jogo, é o grande clima do espetáculo, né? Parte legal aqui da festa feita pela torcida do Vasco. No estádio de São Januário, no histórico estádio de São Januário. Recebendo um bom público para acompanhar Vasco e Vitória. E aí vem o time do Vitória com o Egídio. Bom time do Vitória, diga-se de passagem, né? Vice-campeão da Copa do Brasil. Renato. Mais uma vez o Egídio. No meio para o Wanderson. O Vitória luta até o final. Já estamos com 48 minutos. O Wallace rolou no meio. Jonas, olha o Vitória com perigo. Renan Oliveira perdeu a bola. O Vasco vem no contra-ataque. Olha a bola tocada aqui do lado esquerdo para o Éder Luiz. Fumagalli pede pelo meio. O Éder Luiz dominou, cortou, rolou curtinho demais para o Fumagalli. Anderson Martins tirou. Renato, é um final de jogo emocionante. O Vitória ainda tenta alguma coisa aqui no jogo. O Vasco se segura do jeito que dá. Henrique. Pelo meio, Egídio. Limpou, pé esquerdo e acabou chutando muito mal. Fernando está ali falando com o árbitro da partida. Ele está pedindo a bola. A bola demora a voltar. O Fernando Praz não tem pressa para cobrar o tiro de meta. E a torcida, feliz da vida em São Januário, faz a sua festa. Termina o jogo em São Januário, a vitória do Vasco. Uma vitória na raça. O Vasco jogou o segundo tempo todo com um a menos. Carlos Alberto foi expulso. Vasco 1, Zé Roberto, Vitória 0. Enquanto a gente espera aí a saída dos jogadores, a gente vai curtindo a festa da torcida do Vasco, que venceu o Vitória aqui em São Januário por 1 a 0. O time do Vasco vai chegando ali onde está posicionada a Janaína Xavier. Fernando Praz chegando aqui para conversar com a gente. Fernando, parabéns pela vitória. O que fez a diferença para o Vasco nesse segundo tempo, jogando com 1 a menos? A gente sabia que ia ser muito complicado. E a gente teve que se entregar. Acho que os jogadores abdicaram da sua função principal no jogo, o caso dos meias, os atacantes, e sacrificaram para marcar. Praticamente abdicaram de jogar. Mas a gente não tinha outra alternativa, a não ser isso. Todo mundo voltar para dar a bola para marcar e tentar o contra-ataque. Ainda conseguimos uns 2, 3 contra-ataques. Se a gente capricha um pouquinho mais, a gente faz o gol. Vasco se encontrou no campeonato, é daí para melhor? Acho que sim, mas a gente precisa, isso a gente está falando desde o começo, depois da Copa, a gente precisa de uma sequência de 2 vitórias. A gente está ganhando fora, ganhando em casa e empatando fora. A gente precisa de 2 vitórias seguidas, para daí com 6 pontos a gente dar um salto na tabela. Obrigada, Fernando, parabéns. Vou tentar falar com alguém do Vitória. Todos os jogadores já entraram. Pois é, e o torcedor do Vasco não se contém. O time termina aqui o jogo na 11ª posição do campeonato, 17 pontos. E o Vitória está colado na zona de rebaixamento, é o 16º com 14 pontos. Aqui, o Zé Roberto. Zé, agora com mais calma, mais tranquilidade, Vasco vitorioso, com o teu gol primeiro, com essa camisa, o que representa isso para você? Feliz.
sabe, né, o quanto a gente vem trabalhando, né? Não só o Zé Roberto, mas todos os jogadores do Vasco, o grupo jovem aí. A gente vem brigando com contusões, jogadores importantes aí, contundidos. Os jogadores que estão entrando vem dando o seu máximo dentro das suas limitações. Mas eu dizer durante a semana que a gente tem muito que crescer ainda, né, dentro da competição, porque chegou jogadores importantes. A gente fica feliz por ter atuado a primeira vez aqui em São Januário, ter feito um gol, ter dado a vitória. Mas agora é que a gente possa continuar trabalhando aí, procurar subir na tabela. Dia dos Pais, presente para os filhos? Eu mesmo estou me dando um presente, né? Legal. Meu filho veio aí, minha esposa, então a festa mais completa ainda. Valeu, Zé. Obrigada. Mais ninguém do Vitória por aqui? É com você então, João Guilherme. Obrigado, Janaína Xavier. PC Guzmão, que moral, hein? Torcida do Vasco inteira no estádio gritando PC, PC, PC. E também o Zé Roberto, que hoje fez o primeiro gol dele com a camisa do Vasco. Vamos confirmar então os resultados da rodada. Aqui em São Januário terminou o Vasco 1, Vitória 0, gol do Zé Roberto. Rodada que começou ontem, né, com a equipe do Botafogo vencendo o Atlético Mineiro por 3-0. O Guarani goleou o Avaí por 4-1. Hoje nós tivemos Corinthians 1, Flamengo 0, Goiás 1, Palmeiras 1, Ceará 0, Atlético Goianiense 0, Grêmio 1, Fluminense 2, Fluminense mais líder do que nunca. E agora às 6h30 tivemos Atlético Paranaense 1, São Paulo 1, Cruzeiro 0, Grêmio Prudente 0. A gente vai dar uma olhada na classificação do campeonato. Você continua vendo aí os resultados, né, dos jogos. Vamos ver aí a classificação do campeonato. Fluminense é líder, 29 pontos. Corinthians o segundo com 28. Os dois já dispararam, hein? Ceará é o terceiro com 21, se mantém no G4 o Ceará. E Internacional é o quarto com 20. Depois o Cruzeiro, o quinto com 20. Avaí, o sexto, 19. Santos tem 18. Botafogo, 18. Guarani, 18. O Flamengo tem 17. Mesmo número de pontos do Vasco, que agora é o 11º. Virando a página, você vê aí o Vasco e depois vem o São Paulo, o Palmeiras com 16, Grêmio Prudente com 15, Atlético Paranaense e Vitória com 14, juntinhos da zona de rebaixamento, que tem o Goiás com 13, Grêmio 12, Atlético Mineiro 10 e o Lanterna é o Atlético Goianiense com 9 pontos. Muito obrigado a todos que acompanharam a nossa transmissão. Estive ao lado do Lédio Carmona e da Janaína Xavier. Um presente especial para você, papai, no seu dia, acompanhando com a gente o jogo aqui no PFC, Vasco 1, Vitória 0. Tudo de bom para você que fica com o gol do Vasco e até a próxima. Sócio PFC, aqui você tem mais vantagens.